Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela nossa TVI, canal 36.2 da sua operadora TVC. Você que mora em Itabuna, Ilhéus e quer uma internet banda larga de altíssima qualidade com fibra ótica, procure a TVC, a maior e melhor e a primeira operadora de TV a cabo do sul da Bahia e do interior da Bahia, né? Você também que nos assiste aí pelas redes sociais, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está agora no YouTube, na nossa página TVI Oficial ou na nossa página TVI News Brasil. Você também do Facebook, que está nos assistindo pela página TVI Play Live, obrigado pelo carinho da audiência. Siga também as nossas outras redes sociais, inclusive o Instagram, está lá mandando notícias de bastidores a todo momento. Estamos começando esse programa de hoje, que tem a participação da jornalista Maria Antonieta Toné, com o quadro PQP. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. Muitas novidades daqui a pouco. Bom dia, Carol Melo. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné. É isso mesmo. Hoje tem muita notícia, viu, Barbosa? É isso aí. Bom dia também para a Rosa, nossa querida Eleonora Rosa. Heloísa Rosa. Bom dia, Barbosa. Não sei onde achei a Eleonora, Heloísa Rosa. E aí, Heloísa, muitas novidades hoje aí, segunda-feira, né? Hoje chegando mais próximo do dia das eleições, né? Alguma novidade aí pra gente? Isso mesmo, Barbosa. Estamos chegando pertinho do segundo turno. E quem vai vir trazer as notícias hoje é a Carol. Ah, tá certo. Bom, então vamos lá. Começando aqui com a previsão do tempo. Olha, um abraço a você de Vitória da Conquista, essa cidade maravilhosa, cidade de clima gostoso, né? Embora já está aí vivendo um clima de verão também, como a gente aqui. Hoje a mínima lá registrada foi de 18 graus, a máxima vai chegar a 25 graus. Nesse momento, em Vitória da Conquista, os termômetros marcando 23 graus. Em Ilhéus, o tempo amanheceu muito nublado, a mínima foi de 23, a máxima vai chegar a 28 graus por volta do meio-dia. Nesse momento, em Ilhéus, 27 graus. Em Itabuna, muito nublado, a mínima foi de 22 graus por volta das 5 da manhã. Ao meio-dia chegará a 28 graus. Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, fica bem próximo à divisa aqui de Ilhéus, nós temos 26 graus nos termômetros. E em Salvador, a nossa capital do estado, o dia também amanheceu parcialmente nublado, mas com sol. O sol estava forte lá até por volta das 9 horas. Agora começa a dar uma chuvinha em algumas regiões da cidade e a previsão é de chuva o dia inteiro também em Salvador. A mínima registrada foi de 24, a máxima vai chegar a 29 graus. Nesse momento, em Salvador, os termômetros marcando 28 graus. Bom, você também que está aí nos assistindo, seja pela TVC, canal 36.2, né? A sua operadora, ou também pelas redes sociais, você pode baixar o nosso aplicativo que está em caráter demonstrativo, ainda não é o nosso definitivo, né? Ainda não estamos em todas as lojas, mas se o seu celular é Android, você já pode baixar adquirindo aí na sua loja de aplicativos e na sua Smart TV também. É o tviplay.com.br ou na loja do smartphone você pode encontrá-lo como TVI News Brasil ou TVI Brasil, tá certo? TVI Play Brasil, você baixa e fica por dentro de tudo que tem aqui na TVI, dos bastidores, pode assistir o ao vivo e o on demand, onde você estiver, a hora que você quiser. Carol. Bom dia, Barbosa, é isso mesmo. O TVI Play ele já está disponível para você aí na Play Store, logo mais estará disponível também na App Store. Mas você aí que não tiver como baixar, tem o nosso site que é o www.tviplay.com.br, que você pode navegar aí e colocá-lo como favorito. Colocando ele como favorito, ele vai aparecer na aba principal do seu celular. Tá, mas como funciona o TVI Play? É muito simples. Assim que você acessa o portal da TVI Play, vai aparecer para você essa página aqui com todas as programações, que são programações aqui da nossa terra, programações regionais. A gente vai ter o TVI News Brasil, o Alerta Cidade, o quadro Economia Verde, Baião de 2, que é um programa exclusivo da TVI, o Síndico, Inteligência Policial, é muito conteúdo bom aí para todos os gostos, para todos os tipos de conteúdo. E se você gostou de alguma edição que passou e você quer rever novamente, também é muito simples. É só você acessar o TVI Play que vai estar disponível lá. Sem contar que o nosso canal do YouTube, que é o TVI News Brasil, tem toda a nossa história,
Todas as nossas programações são postadas lá também, as programações jornalísticas de notícias. Então você pode também assinar lá, se inscrever, é gratuito, você não vai pagar nada, é o TVI News Brasil. Lembrando que o TVI tem a parceria com o Portal à Tarde, que é o maior portal de notícias aqui do Norte e Nordeste, que vai deixar você sempre antenado sobre tudo que está acontecendo aí na política, no mundo do esporte, em questões também de notícias na sua região. A gente está passando por um momento importante, que são eleições de segundo turno. Agora essa semana vai ser decisivo para o nosso país e a gente vai receber, tem aí uma notícia, foi confirmada, mas não sabemos dizer ainda a data e o local, que vai ser a presença, né, do atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, Tonei Barbosa, que vem provavelmente essa semana a Itabuna, porque nessa semana também ele vai estar em Porto Seguro. Então ele vai unir aí, vai passar por Porto Seguro, vai vir também a Itabuna, na tentativa que está sendo feita aí de converter também votos, né? O famoso vira-voto, e que tem acontecido bastante, a gente tem visto aí o crescimento do atual presidente pelo partido do PL, o Jair Messias Bolsonaro, que tem se destacado nas pesquisas, chegou até ultrapassar o candidato Lula, né, que foi ex-presidente aí do Brasil e está tentando voltar ao poder. Teve também a presença, né, da Michele Bolsonaro em uma concentração feita aqui também em apoio ao Jair Messias Bolsonaro. Foi uma concentração organizada, uma concentração muito bonita para aqueles que prestigiam aí, torcem pela volta, né, pela vitória do atual presidente. Mas eu vou aqui agora no Portal à Tarde porque a gente tem muitas notícias, inclusive tem notícia de Itabuna que Barbosa vai chamar já já, né? Foi um acidente trágico que aconteceu esse final de semana, trágico para o estabelecimento, né? Graças a Deus não teve assim feridos, mas teve um dano muito grande. A gente já já vai mostrar para vocês as imagens, mas eu vou aqui agora com os destaques do Portal à Tarde. O Portal à Tarde tem aqui como primeiro destaque uma notícia de política. A gente sabe que uma disputa muito grande também que está tendo é a disputa do governo do estado, que está entre o candidato do PT, o Jerônimo Rodrigues, e o ACM Neto, que é o candidato pelo União Brasil. A disputa está bem grande. O Jerônimo é o candidato que não tem comparecido, inclusive, aos debates, né? E tem rolado todo um burburinho em cima disso, porque também foi uma prática, um comportamento que o Neto teve no primeiro turno, quando estava aí vencendo as pesquisas. Agora, uma notícia que a gente tem aqui é do TRE Bahia, que puniu o Neto por usar a estrutura da prefeitura na campanha, que é uma prática considerada ilegal. A Justiça Eleitoral determinou suspensão de propaganda produzida com recursos do município. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia determinou a retirada de peças publicitárias da campanha do ACM Neto União Brasil, que utilizavam trechos produzidos pela comunicação da Prefeitura de Salvador. A decisão ela saiu neste sábado. A sentença destaca que as peças são usadas também em publicidade da atual administração municipal, confundindo assim o eleitor. Abre aspas, a propaganda eleitoral do candidato faz uso das imagens como se fosse por ele produzida, sem dar o devido crédito para a administração pública municipal, que certamente utilizou recursos públicos para a realização da publicidade, diz a decisão da juíza Karina Cristiane Canguçu Virgens, que decidiu aí pela suspensão dessa propaganda. A gente tem um outro destaque aqui também da capital. Indústria da multa multiplica a arrecadação em Salvador. Na última década, o volume de recursos provenientes de supostas infrações de trânsito triplicou na cidade. Mesmo com o aumento abusivo promovido pela Prefeitura de Salvador no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, no Imposto sobre a Transmissão Intervivos e na taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares, chamada a taxa do lixo, nenhuma fonte de arrecadação direta da administração municipal registrou crescimento proporcional tão grande quanto as multas de trânsito, né, na última década. É aí a famosa Trans Salvador. A gente tem outro destaque aqui, que é um destaque de criminalidade. Infelizmente, a gente tem visto que a criminalidade está severa e policial civil ele foi morto em confronto com criminosos na Baixa do Fiscal. Investigador havia deixado a sede do GERC quando se deparou com indivíduos suspeitos. Essa aqui, ó, é a foto do policial civil que infelizmente foi morto aí por esses delinquentes.
Ele foi identificado como Fábio Malvar, foi morto a tiros na manhã deste domingo na região Baixa do Fiscal, em Salvador. É a criminalidade da Bahia, né? Aumentando cada vez mais. A Bahia que está aí se destacando em violência e em educação, infelizmente, só piorando, sendo 6 vezes reprovada aí. Segundo informações preliminares, um investigador do Grupo Especial de Repercussão a Roubos em Coletivo GER, que havia finalizado o plantão e deixado a unidade acompanhado de um colega, quando avistou 3 homens suspeitos na rua Nilo Porçanha e decidiu aí abordá-los. O trio resistiu à abordagem e, na troca de tiros, o agente acabou sendo atingido no tórax e no braço esquerdo. Ele chegou a ser socorrido por uma viatura das rodas especiais, a Rondesp, e encaminhado para o Hospital Geral do Estado, o HGE, mas não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, veio a óbito. Volto aí com vocês no estúdio. Nós tivemos no final de semana, né, um acidente trágico na rodovia BA-415, rodovia que liga Itabuna à Vitória da Conquista também, né, já que ela se origina com a BA-001 em Ilhéus e passa por Itabuna, vai à Vitória da Conquista, de lá vira uma rodovia federal, né, que corta do leste ao oeste. Essa rodovia é muito perigosa, mas as pessoas acabam achando que ela é uma rodovia regional e abusam às vezes da velocidade. Muitas curvas perigosas, principalmente no trecho Itabuna, Itapé, aquela região ali que vai até Floresta Azul e Bicaraí. E na noite do dia 23, né, foi ontem, né, uma moça identificada como Analice Borges, moradora de Itapetinga, estava no carro a passeio, conforme algumas informações, e mais 2 pessoas, né, que morreram. O casal estava na motocicleta que desenvolvia alta velocidade. Segundo testemunhas, né, o carro acabou colidindo com a motocicleta e 3 pessoas vieram a óbito aí. A notícia é do OZI TV. Então tá aí, a gente lamenta muito esse trágico acidente ocorrido na rodovia BA-415, mais um, né, aí no trecho de Bicaraí. Heloísa Rosa. Barbosa, tem uma notícia aqui para dar, que é dele que já veio aqui, né, noticiando os cursos gratuitos do Sebrae. No dia 25, amanhã, a gente vai ter a palestra gratuita às 19 horas de liderança de alta performance. Então, para as pessoas que querem incrementar o currículo, né, fazendo esse curso que é ofertado de forma gratuita, tá aí uma oportunidade. E além do dia 25, que teremos esse plantão de atendimento no Sebrae, das 9 às 17, para quem quer se inscrever. No dia 26, a gente tem a palestra de como vender mais utilizando gatilhos mentais. Ela acontecerá na Igreja Metodista, ao lado do Colégio Ciso, e se inicia às 19 horas também. Então, para quem está envolvido no comércio, quer incrementar o currículo, fazendo parte, pode acessar o site, se inscrever ou comparecer ao Sebrae. Lembrando, dia 25 e 26 são os dias que terão essas palestras. Pois é, Itabuna, como eu disse há pouco, amanheceu chuvosa, né, no tempo bastante nublado, e cuidado você que está dirigindo, você que vai sair agora de casa, né, com pequenos e graves acidentes que podem ocorrer devido às chuvas. Então atenção aí. Por sinal, eu soube que agora há pouco teve um acidente, né, agora, momentos atrás, na Praça José Bastos, que fica ali nas imediações daquela faculdade ali, né, a reitoria, inclusive, da Universidade Federal do Sul da Bahia, né. Tem mais aí para mostrar, foi uma motocicleta, né, que acabou colidindo aí ou batendo, não sei, capotou aí. Acho que ela bateu com outra motocicleta, né. Atravessou sem olhar. Atropelou uma pessoa, né. Atropelou uma pessoa ali e é muito comum isso, às vezes a pessoa olha, pensa que não vem carro, mas está vindo uma moto, né, e o mototáxi aí, né. E os mototaxistas, inclusive, se preocupam muito, né, com os pedestres. É raro ver uma moto atropelar, né, um mototáxi atropelar alguém, mas está aí. Segundo informações, ele estava atravessando a rua, não prestou atenção e foi colhido aí pela motocicleta que passava aí na Avenida Inácio Tosta Filho, é isso ou é na Rufo Galvão aí? Aí ele estava em direção à Praça Dama, ali perto da Rufo Galvão ali. Bom, infelizmente, né, Toné? Trânsito é isso aí, tem que ter cuidado.
raiz aqui, a morte do Zeca Gane Rafus. Zeca Rafus, uma pessoa muito querida aqui, um perto, morou aqui, era cunhado de Carlos Filho, casado com Solange Nunes, teve 2 filhos, um deles, Carinho, que é aquele magro que faz palestras motivacionais. Eu acho que ele esteve aqui até a semana passada, não sei se foi no Sebrae, fazendo palestra. É o Carinho, né, Rafus? Carinho Rafus. O pai dele, aos 83 anos, morreu em Salvador. Zeca era uma pessoa muito inteligente, muito irreverente, deixou amizades profundas aqui. Inclusive, eu conheci muito o Zeca através de Manuel Leal. Manuel Leal, ele era muito amigo de Manuel Leal e daquele vereador Agostinho Nunes. Então fizemos uma amizade muito grande. Ele ia lá para casa, cozinhava, foi dono de um restaurante, aquele Mustafá, aqui ali no Calçadão, né? Ali. Isso, tinha comidas árabes super maravilhosas. Entendeu? Foi uma perda muito grande. Agora, tem aquele rapaz, Carinho, que teve uma loja de celular ali, mas não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver, não. Esse Carinho, são 2 filhos, Carinho e Tatiana. Morreu em Salvador. Ele ia muito em Itaparica, que ele tinha casa lá, e ele era amigo íntimo de João Baldo Ribeiro, e que chamava ele de Zeca Comunista. Ele que tomavam cachaça junto, conversavam muito, passeavam muito, conversavam com os pescadores lá na ilha. Então pegou todo mundo de surpresa, morreu de infarto, morreu dormindo. Então a gente lamenta muito com uma pessoa que tem raízes com a família sírio-libanesa aqui de Itabuna, a morte de Zeca Rafus. Faz parte da família Gane também, né? Da família Gane Rafus. Ele é primo de Paulo Soto. Isso aí. Paulo Gane Soto. Parente de André, de Rafael aí também, né? Levi Gane. Eu quero mandar um abraço aí para Lala Gane também, que está nos assistindo, né? Aí no bairro Zildolândia, né? Tá com a Helena aí nos assistindo. Um abraço, obrigado pela audiência a toda a família Gane aí. Bom, Toné, daqui a pouquinho eu quero comentar aqui no programa, né? A gente tem que ter cuidado com a nossa democracia. A nossa democracia, a democracia brasileira está em jogo, hein? Daqui a pouquinho eu vou comentar esse assunto que está nos preocupando, atitudes aí arbitrárias, atitudes ditatoriais, né? Que estão pondo em risco e ameaça a democracia brasileira. Porque essa coisa de ditadura não é de uma hora para outra, né? O golpe não é dado assim, vamos fechar tudo, é agora, não. Ele começa aos pouquinhos, né? Como se fosse um teste ali. Vai testando as pessoas, primeiro fica em casa, todo mundo obedece, depois é isso, depois é aquilo, aí depois manda prender, manda soltar, manda matar, e aí por aí vai. E quando a pessoa vê, já está num regime ditador. Então, é um regime de exceção, né? É um regime de exceção. Então, é perigoso. Eu queria cobrar aqui, né, daqueles empresários, grandes empresários, né, que fizeram uma carta aí para salvar a democracia. Cadê esses empresários que não estão vendo isso? O Brasil está sendo ameaçado na sua democracia. Cadê a OAB, né? Eu digo, a OAB não é local, não é regional. Não, nacional. Eu falo nacional. As regionais também têm que cobrar. As regionais, as subseções. Elas têm que cobrar, porque a nacional, Toné, não é feita sozinha. A nacional é feita das regionais, estaduais e nacionais. Ninguém se pronunciou. Ninguém se pronunciou até agora. A imprensa também, né? A grande imprensa. É o silêncio dos inocentes. Mas a imprensa, né? A imprensa está sendo silenciada. Não vou dizer a imprensa, porque tem muitos veículos aqui como o nosso que está cobrando, Toné. O problema é uma ou outra rede de TV que depende do dinheiro do governo e está fazendo uma campanha política para um candidato tal ganhar, para que ela volte a receber a babinha. Aí é outra história, né? Mas a imprensa mesmo, a imprensa séria do Brasil está cobrando, sim. Nós estamos aqui também cobrando e estamos de olho nessa situação. A democracia está ameaçada e a gente precisa ver isso aí, porque quem deveria guardar a Constituição é quem está ditando as regras do jogo mal jogado, né? E aí não pode ser. Ontem nós tivemos, inclusive, uma reação do ex-deputado, né, Roberto Jefferson, que inclusive foi quem denunciou o Mensalão, não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás, e botou muita gente poderosa na cadeia. E ele vinha ofendendo, né, o juiz, que hoje é presidente do TSE, e alguns outros juízes não, né? Não vamos chamar juízes, são ministros, né? Não são ministro juízes da Corte de carreira. Suprema. Eles são ministros porque necessariamente o ministro não precisa ser juiz para estar lá, basta ser um notório saber jurídico e ser indicado por um presidente. Então eles não são juízes de carreira.
né, são políticos, como o Fachin provou quando anulou a sentença do Lula. Então, esses ministros vêm bagunçando muito a nossa democracia, e o Roberto Jefferson fez uma crítica dura ao Alexandre de Moraes. O Alexandre, ele mesmo investigou, instaurou inquérito, né, mandou prender, depois mandou ficar em casa, o Roberto Jefferson, mas com as condições, não era para ele publicar nada na internet, e ele acabou publicando um comentário contra a decisão da ministra Carmen Lúcia a favor da censura, né, no portal Brasil Paralelo e também na Jovem Pan. E aí o Roberto Jefferson se pronunciou contra essa arbitrariedade, porque eles foram contra a Constituição, né, colocando censura no Brasil até o dia 30, e por isso houve aí o mandato de prisão que foi comentado um dia antes no Twitter do próprio ministro. Que ele estava em prisão domiciliar. Pois é. Mas o ministro, Toné, ele é suspeito para fazer aquilo, porque primeiro foi ele o agredido, foi ele o ofendido. Então ele não tinha que mandar prender. Se a gente for ver a Constituição brasileira, as nossas leis, ali é a última instância, e a última instância não pode fazer processo. Quem tem que fazer o processo devido e direito é o juiz de primeira instância, que tem que dar o direito de defesa ao réu. Quando você vai para a última instância, o réu não tem para mais quem recorrer. Então o que está acontecendo com o Roberto Jefferson? Ontem ele se desesperou, porque ele sabe que ele preso lá, ele não pode se comunicar com parente, com ninguém. É proibida a visita a Roberto Jefferson, ele não pode usar nenhum meio de comunicação lá dentro do presídio, diferentemente dos bandidos criminosos, né, que estão presos lá e que usam celulares, a gente sabe, vê televisão. O Roberto Jefferson foi proibido de tudo, né, e aí, resultado, ele se desesperou e acabou atacando a polícia. Errado, é errado, né, a polícia não tem nada a ver porque foi cumprir uma ordem judicial, né. Então os policiais estavam ali trabalhando e o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, se manifestou sobre isso. Ele acha errado e condenou a ação do seu aliado Roberto Jefferson. Todo mundo acha errado, né? Inclusive se comentou muito na rede social e é verdade. Se fosse um preso comum, uma pessoa comum, trocando tiro com a polícia, estaria morto. Independente de ser preto, branco, a polícia no Brasil mata mesmo, né? E ainda mais trocando tiro, aí tem todo motivo para matar. Mas o Roberto Jefferson acabou que deu sorte, né? Porque os policiais federais que foram lá não eram policiais para combate, né? São policiais que trabalham no dia a dia administrativamente da Polícia Federal. Só para cumprir a ordem judicial, só para cumprir a ordem, conduzir ele à delegacia. Ninguém esperava ali que ia ter troca de tiro, né? Se fosse a polícia militar, que infelizmente é muito violenta, Roberto Jefferson essa hora não estaria vivo. Então a gente lamenta muito esse ocorrido. Agora, não podemos deixar o fato passar em branco. A decisão não é uma decisão juridicamente correta do Alexandre de Moraes em mandar prender, mandar soltar, mandar fazer e acontecer. Acho que o Brasil deveria seguir o trâmite legal. Ou seja, se eu aqui agora ofender a ministra, um deputado, seja lá quem for, ele tem que me processar, né? Eu tenho que ser ouvido na primeira instância e só posso ser preso depois de julgado e condenado. Eu não posso ser preso porque aquele ministro que eu xinguei, aquele deputado que eu xinguei vai mandar prender. Que país é esse que a gente está, né? Se é um país de bananas ou é um país democrático, um país que se respeita? Então a gente precisa ver isso, precisa rever. Acho que tem que deixar um pouquinho de lado a disputa política, né? Que o pessoal está muito no oba-oba aí do Fla-Flu, Vasco-Flamengo, Flamengo-Fluminense, né? E aí esquece dos direitos que a gente tem, da democracia e o que é a Constituição Federal. Então não podemos mais viver esse oba-oba e deixar de lado a Constituição Federal, tá certo? Temos que viver em cima da democracia e da Constituição Federal. Tem que ter, Barbosa, agora nessa reta final, muita serenidade. Nós vamos resolver nas urnas. Se tiver fraude, nós vamos ver lá na frente como resolver isso. Mas não pode ser dessa forma. Não pode ser no braço agora. Com tiro, né? no braço, na porrada, não é por aí. Não vamos fazer disso, porque isso é muito feio, é vergonhoso para o Brasil. Foi muito feio o que o Roberto Jefferson fez. Ele perdeu a cabeça, né? E perdeu a cabeça, perdeu a razão. Perdeu a razão.
Porque ele foi ser detido, ele teria que ir, ele ia na delegacia, pronto, prestava lá o depoimento dele, se tivesse ficado detido, ficava. Pela idade e por ele também ser uma pessoa com comorbidade, que ele é doente, ter problemas de saúde, ele poderia até não ficar, voltaria para casa, não precisava fazer o que ele fez. Mas eu acho que ele pavio curto, ele já está cheio, de saco cheio, de tanta confusão, ida e volta, né? Praticamente acabaram o PTB nessa eleição agora, né? Porque tiraram ele da possibilidade de ser candidato. Bloquearam agora as redes sociais da filha dele. Tudo, né? Então, ele está muito estressado, ele está acuado, ele está estressado. E chamaram, e disse que ele chamou a ministra Carmen Lúcia, afinal de contas, além de ser uma mulher, é uma ministra, e você tem que ter respeito, é uma questão meio de hierarquia, e não é? Então você não pode fazer isso, chamou ela de bruxa. Agora eu pergunto, e a jornalista que chamou a filha de Bolsonaro de prostituta, pode? Também está errado. E o STF e tudo, eles lá não fizeram nada. E o TSE tinha também que ser punida. Está errado. Toné, aqui no Brasil o pessoal xinga o presidente da República, avacalha, chama de genocida. Nunca vi o presidente mandar prender ninguém. Então, assim, eu acho que... É uma falta de respeito, né? É a falta de respeito. Agora, assim, o juiz, o ministro, ele não pode extrapolar. Ele tem que cumprir, ele não está ali acima do bem e do mal, acima da lei, não. Ele tem que cumprir a lei e a Constituição Federal. E a Constituição diz que deve ter o devido julgamento com direito à defesa de ambas as partes, né? Defesa e acusação. Ele tinha que primeiro instaurar um inquérito, o Ministério Público tinha que estar lá presente e não dessa forma que ele está fazendo. Ontem mesmo ele já cometeu outro erro em cima do erro. Por exemplo, essa tentativa de homicídio dos policiais federais que Bolsonaro fez, né? É um atentado à vida, é um atentado à polícia, é um atentado a uma instituição federal, que é a Polícia Federal. Isso aí... Que Bolsonaro fez, não? Que o Jefferson. O Jefferson, né? Perdão. Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson. Isso aí é um caso para outro julgamento. Não diz respeito mais a essa causa de Alexandre de Moraes, mas ele impetrou outro mandado de segurança em função disso e outro mandado de prisão. Então, o que é que ocorre? Isso é errado. Quem tem que fazer isso agora é a Polícia Federal, que tem que instaurar um inquérito em função desse atentado aos policiais, com a perícia, e fazer um processo contra Roberto Jefferson, que ele vai responder na Justiça Federal. Aí é outra coisa, entendeu? Então, tem que separar cada coisa a sua coisa, né? Então, não pode Alexandre de Moraes se julgar o rei do Brasil e ele sozinho querer decidir tudo. Parece que é o presidente, né? Não, é rei, né? Porque é o rei de antigamente, né? Porque hoje nem rei tem esse poder. Antigamente é que o rei mandava matar, mandava ir pra forca, né? Hoje não, hoje... Mas a gente não é um regime de monarquia, Papozinho, o regime nosso é presidencialista. Pois é, e nem o presidente tem condições para fazer isso, resolver. Né? Juridicamente, nem moralmente, nem condições de fazer isso pela Constituição Federal. Então, não é um ministro aí do Supremo nomeado por um político que vai fazer isso. Então, acho que tem que baixar a bola do senhor Alexandre de Moraes, dos demais ministros da Suprema Corte. Eles estão ali, né, apenas para examinar os processos, se são dentro da Constituição ou não. Só isso. E eles hoje extrapolam então, o poder de mandar prender, tirar, Que país é esse? Não tem presidente nesse país, não tem deputado, não tem senador. Cadê o Senado da República, né? Porque o Senado tem poder para tirar o ministro desse aí a hora que quiser. Mas o que dizem, que corre aí a boca solta aí, é de que todos eles têm algum problema lá com o Supremo, então ninguém faz nada. A maioria lá dos senhores do Congresso Nacional tem problemas pendentes lá na Justiça, lá com eles. Então vai fazer o quê? Vai falar mal como? E no caso da Jovem Pan, estão dizendo, agora já estão invertendo, dizendo que não há censura, que é fake news que a Jovem Pan está inventando, que não é censura. Agora, eles foram proibidos de falar de Lula, descondenado, corrupto, ladrão e chefe de quadrilha. Agora, pensando bem, você vai em jogo de futebol, todo mundo xinga o juiz ladrão e ninguém vai pra cadeia. Que bobagem, para com isso. Tá na chuva pra se molhar, ladrão, nego grita lá, grita outros nomes, né, Barbosa? Você que frequenta muito estádio, né? Você sabe, grita outro filho da mãe, filho disso, filho daquilo, né? O juiz sofre, nego xinga mesmo. Cadê? Vai prender o estádio todo? Então pronto. Rapaz, vai prender o Brasil todo, você vai nessas passeadas, povo chama ladrão, ladrão, ladrão. Nós estamos num país democrático, né, Toné? Eu acho que nós temos o direito de achar, pensar e falar o que quiser. Agora, se a outra parte se sentir ofendida e
e for mentira aquilo que você está dizendo, aí você processa por calúnia e difamação. É assim que funciona a democracia, né? Você vê nos Estados Unidos, lá você pode falar o que quiser, agora você responde na justiça. Recentemente eu citei até o caso aqui, teve um radialista lá que foi processado e condenado a pagar bilhões de indenização. Ele vai morrer e não vai pagar aquilo ali, vai para a cadeia. Agora, por quê? Porque ele difamou uma família que tinha sofrido uma tragédia, né? Ele está pagando por isso. Mas ele falou, ninguém mudou a mordaça na rádio, nem na boca do radialista, né? Ninguém fez censura, deixou ele falar. Ele se focou com as próprias palavras, né? É isso que tem que ser num país democrático. A gente está aqui debaixo de leis. Por exemplo, nós falamos aqui o que a gente sabe que pode falar dentro das leis. A gente nunca vai chegar aqui e falar uma coisa fora da lei para ofender alguém na sua honra, né? Para que ela possa nos processar. Isso jamais. Agora o direito de se expressar, agora o direito de se expressar não pode ser. A gente tem esse direito. A gente tem o direito. E outra coisa, a imprensa, liberdade de expressão. Que aqui a gente está comentando o caso da TV e Rádio Jovem Pan, a imprensa, ela tem ainda por cima de toda a Constituição Federal que garante a todos os cidadãos, né, o direito de falar, de ir e vir. A imprensa, ela tem ainda por cima uma outra prerrogativa, Toné, que é de poder noticiar qualquer tipo de fato, seja ele ruim ou não, elogioso ou não, a qualquer autoridade. Se ela errou... E você pode até ignorar e não revelar sua fonte. Exatamente. Esse é um direito que nos cabe a nós, esse é um direito jurídico, comunicadores, constitucional. Não precisa revelar a fonte. Eu posso chegar aqui e fazer uma denúncia baseada em uma fonte, e eu não preciso revelar essa fonte. Não tem obrigação de revelar. Não tem obrigação nenhuma. E isso não pode ser censurado jamais. Então, eu acho que o Brasil está quebrando essas regras da Constituição Federal, quando censuram a rádio, quando censuram a televisão. E eu assisto, inclusive, a algumas coisas da Jovem Pan, nunca vi nenhum desrespeito ao Lula. Por sinal, o pessoal ainda brinca com ele, né? Fala, o Barba tá voltando aí, vai querer o dinheiro de volta, o dinheiro que tomaram dele, tal. Mas o que se noticia lá são fatos. O Lula foi preso? Ninguém está inventando isso, né? Isso é um fato que aconteceu e quem é vivo há alguns anos para cá viu que o Lula foi preso na Polícia Federal de Curitiba. O Lula foi condenado? Foi. Todo mundo viu ele ser condenado pelo Sérgio Moro. Depois, se não bastasse, foi para um tribunal regional, federal, e foi condenado por 6 juízes e ainda aumentaram a pena, né? Passou para 12 anos. E eles disseram que não poderia ser julgado pelo foro lá em Curitiba, que o foro devia ser em São Paulo. Né? Então, isso aí foi uma decisão isolada do Fachin, né? E que acabou beneficiando o Lula para ele ser candidato. Agora, tudo isso é fato e pode ser noticiado. Então, quando o TSE impõe uma rede de televisão que não fale sobre isso, ela está censurando uma emissora de televisão. E ainda tem uma outra coisa, Barbosa. Se descumprir, 25 mil reais diários para pagar. Diário não, por cada fato que eles falarem. Se falar, se tá ladrão, 4 vezes são 100 mil reais. São 25 mil pau. Quer dizer, é um absurdo, né? Então, acho que, primeiro, o TSE não deveria ser partidário, né? Tem que deixar a coisa correr livre, tanto para Bolsonaro quanto para Lula. E lá na frente o eleitor que decida. Porque não é desse jeito, né? Não é mudando a regra do jogo durante o jogo. Se as regras estão expostas antes, vá lá. A gente sabe que tem uma lei eleitoral, né, que está em vigor, e essa lei eleitoral diz que faltando X tempo para a campanha eleitoral, que os veículos não podem falar mal nem falar bem de candidato, certo? Até aí tudo bem. Mas fatos são fatos. Se a pessoa foi uma autoridade no Brasil e ela errou, se ela for uma autoridade e ela acertou, você não pode falar isso, você não pode registrar isso, aí não, aí você já está cerceando a notícia, né? É censurando. E foi o que foi feito com a Jovem Pan. Foi uma censura, sim, e isso aí também diz respeito à nossa democracia, e é por isso que eu fiz aquele primeiro comentário lá atrás, de que a nossa democracia está ameaçada. Precisamos fazer algo, precisamos fazer uma campanha pública para que não se quebre a nossa democracia. Nós não queremos ser
uma Venezuela, uma Cuba da vida. Pelo amor de Nicarágua. Persegue a até Nicarágua religiosos. menos mal, né? Porque E menos mal, persegue religiosos, invade igrejas, não. Mas a Nicarágua... Lá é cruel também. Mas a Nicarágua escolheu por isso. O sistema é bruto, né? Barbosa, lá. A Nicarágua escolheu por isso, né? A Venezuela, em parte, também, então, né? Porque o povo foi às urnas escolher. Eles tinham a oportunidade, na época, de não escolher esse regime, né? Mas escolheram. Nós tivemos recentemente aí na Venezuela um deputado que se rebelou, se elegeu também e se nomeou presidente da Venezuela, né? Ele teve até aqui, o Guanó, né? Esqueci o nome dele agora. Ele veio aqui no Brasil, o Bolsonaro inclusive apoiou ele, né? Os Estados Unidos apoiaram ele. Contra Maduro. Contra Maduro, mas não deu em nada. Por quê? Porque a população foi lá no plebiscito e disse que queria o Maduro. Sim. Essas eleições lá, aspas, viu, Barbosa? Ó, essas eleições lá, tudo controlada pelo governo, pelo Estado. O Estado, e diga-se de passagem, o Supremo de lá também, né, que foi colocado por Maduro, tem a maioria lá no Supremo e decide o que eles querem, né? Então, vamos para frente, Toné. Vamos esperar aí, a nossa eleição está chegando. Não, eu continuo perto. falando, viu, Barbosa? Serenidade. Que a gente já está no finalzinho, falta pouco, gente. Segura aí o nervo, vamos se acalmar aí. Vamos ter serenidade e ir lá votar. Vote no seu candidato, pronto, acabou. Hoje é dia 24 de outubro, faltam, portanto, 6 dias para o dia da eleição, né? E você tem a escolha na mão. A escolha é sua. Não sei quem é melhor, se é o Bolsonaro, se é o Lula. Você, eleitor, é que tem que saber quem você vai votar para depois não se arrepender, né? Então você já teve aí Lula presidente durante 8 anos, Bolsonaro presidente durante 4 anos, né? Vai fazer 4 anos agora. Então você sabe decidir quem foi o melhor, quem será o melhor. Vai ser Bolsonaro, vai ser Lula? Lula vem sozinho, o Bolsonaro vai sozinho? Quem é que vem com eles, né? Quem está apoiando eles. Então tudo isso você vai analisando e decidindo qual vai ser o país melhor para você no futuro, tá bom? E cada um de vocês tendo essa decisão acertadamente, lá na frente a gente não se arrepende. Agora, se errar, vamos sofrer por mais 4 anos aí. Não é isso, Heloísa? Não é isso, Toné? Vote por seus filhos, por você, por seus netos, por sua família. Vote pelo Brasil. Não desista do Brasil, como diz Caio Coppola, lá da Jovem Pan, naquele boletim Coppola. Não desista nunca do Brasil. Eu pensei que você estava falando daquele outro, Coppola ou é Popola? Não, ali Francis Ford Coppola é o poderoso chefão. Não, mas tem um que apoia Lula também, né? Marcola? Marcola, aquele é Marcola. Não, aí não é Coppola. Esse é de facção, esse é mafioso mesmo, viu? Inclusive, até essa notícia foi censurada, né? Foi também? Foi. Mas por quê? O que é que tem a ver? Por exemplo, todos os presos votaram em Lula. Esse é o país, né, da democracia. Então, exatamente. Qual é o problema de falar disso? Tem que votar em Lula. Imagina, o benefício que eles recebem é mais de um salário mínimo que eles recebem, salário. Graças a Lula, né? Brincadeira. O trabalhador aqui fora trabalha para ganhar 1.200, eles ganham mais 1.800, quase R$2.000. Então, peraí. Mas eles têm que ser gratos a quem? E com casa, comida e roupa lavada lá dentro. Eu vi agora uma reportagem que foram reclamar sobre que a internet tá caindo muito num presídio. Brincadeira, gente. É brincadeira. E eles vão consertar ligeirinho, né? Quando vazou o áudio, né, de Marcola, ele dizia que o melhor para o comando dele era Lula na presidência. E aí, quando essa notícia saiu, a equipe, né, de Lula veio e solicitou a remoção de todos os conteúdos com essa informação, dizendo que estava associando o candidato ao tráfico e que ele não tinha culpa da manifestação política do Marcola, que hoje é o chefe de uma das maiores facções criminosas do Brasil. E tem o Celcinho da Vila Vintém, que é inimigo ferrenho de Fernandinho Beiramar, foi solto depois de 20 e tantos anos, que aparece ao lado de Lula aí, semana. Não sei se é montagem, viu, gente? Que na internet passa muita fake news, realmente. Tem muito fake news, né? Tem que ter cuidado. Agora, você bem disse aí, né? O Lula, do regime, né, que teve durante o governo Lula e Dilma, beneficiou, e os deputados que estavam naquela época no Congresso, né? Porque o presidente sozinho não faz nada. Eles acabaram beneficiando muito os presos. E diga-se de passagem também, então, né, a gente tem que ser justo, quem mais construiu o presídio no Brasil foi Lula. Presídio de alta segurança, de segurança máxima, que a gente não tinha no Brasil e não tem, tirando esse que o Lula fez, a gente não tem presídio de segurança máxima no Brasil. Então os que Lula fez foram os únicos,
né? Os outros governos, nenhum construíram presídios. E a gente precisa construir presídios de alta segurança no Brasil. Não é isso, Barbosa, me desculpa aí, eu discordo. Temos que construir escolas. Concordo com não é nada a ver com presídios. Eu acho que um país que constrói mais presídios do que escolas, esse país vai muito mal. Mas tem que, pelo menos os presos que têm que cumprir pena, tem que ter presídio de alta segurança, justamente, Tonete. Sem internet, sem regalias, entendeu? Porque senão você não ressocializa o preso. Exatamente, não adianta a gente ter educação, somente educação, e não ter punição para quem faz o errado. Então, assim, claro que o nosso país, o nosso estado precisa investir brutalmente em educação. Como Carol vem falando, né, a Bahia 6 vezes reprovada no quesito de educação. Sim, ok, realmente temos que investir, mas e as pessoas que cometem os erros, que hoje em dia tem os presídios aí com superlotação ou com proteção, que é muito fácil de existir uma fuga, né? Eu acho que é isso que Barbosa vem querendo dizer, da importância de construir presídios de segurança máxima para que os presos possam cumprir a sua pena de forma justa, né? Não que cumpram lá dentro com acesso à internet, com acesso a celular. Sem regalias, né? Exatamente. Sem regalias, mas digno, né? Porque hoje os presídios é uma fedentina, são presos, lugar que cabe 2 pessoas. Ficam 20, um em cima do outro, fezes ali mesmo, né? A urina, aquilo tudo ali. O sistema de segurança no Brasil é o pior possível. É o pior possível. Então, os investimentos são poucos também. Mas isso, né? Então precisa, todo presidente que passar tem que fazer alguma coisa, tem que construir pelo menos 2 em cada, né? Um em cada estado, pelo menos, fazer isso, porque vai aumentando. Porque... O Bolsonaro agora quer reduzir a maioridade penal. Passar de 18 para 16. Então, vai precisar de mais presídios. E vai acabar também com esse negócio de saidinha. Essa saidinha também é um absurdo. A lei brasileira são horrorosas, são esdrúxulas, ninguém entende. Só que esse é um plano de Bolsonaro se ele ganhar, né, as eleições. Então, se ele ganhar e reduzir a maioridade penal, aí tem que ter mais presídio ainda, porque tem hoje milhares de jovens, que cumprem medidas socioeducativas, não podem ser presos. Caso haja redução da idade penal, eles passarão a ser presos. Imagine aí como vai aumentar a população carcerária, né? Então, tem que haver presídios, e para que esse jovem não se torne lá um bandido ainda pior, porque hoje os presídios são faculdades do crime, esses presídios precisam ser organizados, né, e de segurança máxima, para o jovem não ter contato com um bandido de alta periculosidade. Né? Então tudo isso precisa ser feito. Ali é a escola do crime, ele sai formado, diplomado, pós-graduado em crime e bandidagem. Exatamente. Quando você traz essa questão, Toné, das saidinhas, né, a gente consegue ver como essa questão virou uma piada no nosso país. Porque assim, tivemos o caso recente, né, da Suzana Richthofen, que ela teve direito à saidinha no Dia das Mães. Justamente ela que assassinou a mãe e o pai. Então a gente vê aí, né, são as leis, né? O conflito dessas saidinhas, de como que fica complicado. Eu sei que o preso ele tem que ser reintegrado na sociedade, mas eu acredito que sua pena devia ser 100% fechada. Agora, mas não é. E a lei, ela ainda diz o seguinte, que você foi bom comportamento e tudo mais, 1/3 da pena você já cumpriu, você já pode ser livre. Cumprir em liberdade, estudar, outros ficam no regime semiaberto, né? A lei é aberta para tudo isso. Agora depende muito também das autoridades, né, judiciárias. Elas é que decidem se aquele preso... 80% dessa saidinha, eles não retornam para a prisão. Exatamente. Não, e teve um caso recente em Salvador, não sei se você lembra, que o indivíduo acabou de sair do presídio em Salvador, foi para o shopping em Salvador, e na garagem do shopping, no estacionamento, sequestrou uma mulher, levou para a Feira de Santana, né? Não sei se matou, não lembro na época. Isso deve ter quase uns 8 anos já, né? Então, assim, infelizmente, isso acontece muito. Eu até chamei aqui o doutor Murilo, que é juiz criminal, né, da primeira vara crime, para ele vir aqui para a gente debater sobre isso, Toné. Porque eu imagino assim, as leis estão aí, estão abertas a tudo isso. Mas deixa muita brecha. Sim, mas são essas brechas que eu estou dizendo. Só que o juiz é que decide, né, Toné? Se a gente está vendo aí um ministro que não é juiz, é um ministro do Supremo decidindo mandar prender, mandar soltar, por que um juiz de primeira instância não pode tomar decisão, ou de uma segunda instância, e dizer assim, não, esse bandido aqui não pode ser solto. Ele vai ficar, ele não tem que ter saidinha, né? Pô,
peraí, se a gente está vendo lá no alto escalão o pessoal cometendo barbaridades em cima da Constituição, porque um juiz de primeira e segunda instância, né, que está ali cara a cara com o bandido, todo dia ele chama uma custódia ali, vai ouvir o bandido, ele sabe se o cara é perigoso ou não. Então a lei dá brecha, mas ele também tem a brecha e a prerrogativa de falar, não, eu não concordo, eu acho que esse cara, eu imagino dessa forma. Agora eu gostaria que o juiz viesse aqui, né, para a gente discutir aqui sobre isso. Mas segurança pública é um assunto que tem que ser debatido por toda a sociedade. Não é só pela sociedade. As vítimas, por exemplo, as vítimas. Quer dizer que a vítima mata um membro de sua família e você sustenta a pessoa que matou. Gente, isso é um absurdo. Isso não existe só num país doido como esse. É uma loucura isso. Você vê que na China já é o oposto, né? Lá a família do cara ainda tem que pagar a bala para matar ele, né? Que foi condenado. E doutor Murilo estará aqui com a gente depois das eleições, depois das eleições, para a gente poder debater esse assunto e informar, né, quem se interessa, os nossos telespectadores. Então, após o período eleitoral, o doutor Murilo vai estar aqui conosco novamente. Ok. Bom, Toné, voltando aí aos temas da cidade, né, esse final de semana nós tivemos uma passeata aí, segundo informações, a esposa do Bolsonaro, né, estava presente nessa caminhada e carreata aí no centro da cidade, né, mais uma vez tumultuou o trânsito aí um pouquinho, e à tarde nós tivemos a do PT percorrendo alguns bairros aí da cidade, com o povão aí, né, também fazendo essa carreata, né. O governador esteve com o prefeito Augusto Castro, liberando aí já algumas outras obras que estavam pendentes, né, já foram liberadas, e inaugurando algumas que já tinham sido concluídas, como o campo do Amador, foi entregue, né, já teve torneio lá inclusive. Ele é semelhante àquele campinho da Beira Rio ali, a grama sintética, bacaninha, né, tem uma pequena arquibancada. É o que é areninha, né? É uma areninha que chama, né. Teve também a do bairro da Conceição, né, que está já concluída, e o asfaltamento de algumas ruas e avenidas. Inclusive, essa semana as máquinas estão ali na Rua Floresta, no São Caetano, né, fazendo aquele trabalho bem feito de remover o asfalto antigo, que já está ruim, cheio de ondulações, e fazendo um novo asfaltamento. Com a camada mais grossa, né? Não é aquela coisinha fininha não, né? Que a gente está acostumado, qualquer chuva parece que derrete. Embora eu vi algumas críticas que em alguns bairros aconteceu isso. Não sei, eu vou tentar ouvir depois do secretário, né? Para ver o que é que houve nesses lugares que o asfalto acabou já quebrando. Então a gente tem que ter essa fiscalização aí, né, do prefeito, porque depois que essas máquinas forem embora vai demorar a voltar, viu, prefeito? Inclusive na Avenida Kennedy, onde houve esse acidente aí terrível, né, que nós falamos há pouco aqui, já tem lugares aí com buracos. Já com a pavimentação nova, né? Ali perto da avenida do batalhão, né, da polícia, ali já tem um trecho em frente à pênalti, né, que o asfalto já cedeu ali, já quebrou em vários lugares. E ainda assim tem muitos carros desenvolvendo alta velocidade ali, mesmo com radar, né? Ali tem um radar de velocidade que limita em 50 km, mas a avenida é tão boa realmente, né? Uma avenida, Itabuna não tem grandes avenidas, então a maiorzinha que tem aquela ali, dá para desenvolver uma boa velocidade. As pessoas que vêm de outras cidades, né, e entram ali pela BR-101. Você tem que decorar os quebra-mola, Barbosa. A gente que é daqui decora. Ali é meu trecho que eu vou, minha rotina diária como motorista, que eu moro já em Primavera. Então eu já sei quais são os quebra-mola que tem. Quem não sabe... então acontece o que aconteceu com esse pessoal aí, né? Que era de fora e não conhecia. Isso foi na sexta-noite, né, de madrugada. Nós já estamos com as imagens aí do acidente. Tem até uma testemunha aqui, né? Aí é o carro que já foi retirado, né? Mas esse carro ele acabou rodando e batendo nessa churrascaria. Que é uma outra coisa também, viu, gente, que eu acho errado aqui em Itabuna. As pessoas pegam a calçada e fazem um puxadinho, né? E esse puxadinho acabou sendo destruído totalmente pelo carro que vocês estão vendo aí no guincho e causou esse acidente aí. Por sorte, graças a Deus, não havia ninguém na churrascaria, porque já era altas horas da manhã, não é isso, Heloísa? Isso mesmo, Barbosa, isso mesmo. Ok, eu quero abraçar o doutor Rafael Andrade, que já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aqui na TVI sobre a oftalmologia e a prevenção à cegueira, né? Através das doenças aí, principalmente a diabetes, né? Ele que comanda, né, o mutirão dos diabéticos. Isso. Então a gente vai poder adentrar também nesse assunto, na prevenção
eu quero já agradecer aqui o doutor Rafael Andrade por estar aqui com a gente, obrigado, doutor, viu? E falar um pouco desse evento, né, que é hoje conhecido no Brasil inteiro, inclusive eu soube que já foi copiado, né, no bom sentido, foi exportado esse evento daqui de Itabuna para outros lugares, né, é o Novembro Azul, não é isso? Isso. Bom dia. Bom dia, queria agradecer o convite, para mim é uma honra. Aqui também é uma casa que eu guardo no meu coração. Obrigado. Obrigado, Barbosinha, Toné, todo mundo. Então, é o Novembro Azul pelo Diabetes, né? É que, na verdade, dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. E o ano passado fez 100 anos da descoberta da insulina, que mudou toda a história do diabetes no mundo. E o diabetes é considerado uma grande pandemia assim, mundial, há muitos anos, afeta cada 9 pessoas vão ter diabetes. Então, a gente tem que saber como lidar com isso. Ô doutor, vamos falar desse evento inicialmente, né? Porque o senhor foi o precursor, né? Foi quem inventou, criou esse evento, o pioneiro, né? E como eu disse, hoje já tem aí outras cidades fazendo parecido, né? Como é que é esse evento? Qual a avaliação que o senhor faz dele já nesses quantos anos já de evento? 18 anos, né? Já está na maioridade, né? Tô ficando velho, né? Daqui a pouco esse evento já me deu vários netos. Então, assim, nós temos 18 anos fazendo. A gente começou meio despretensiosamente em 2004. Ele foi crescendo através de um modelo que eu aprendi em São Paulo, na época ainda do ministro Serra, lá atrás, que tinha esses mutirões no Brasil. Lá tinha um de rastreamento da retinopatia diabética, que é a doença que mais cega no mundo, na idade economicamente ativa. Eu peguei aquele modelo, só que esse modelo, quando eu trouxe para cá, se transformou em outro muito maior, não só de olho, mas de pé, de rim, coração, nutrição, tudo que você imaginar que envolve diabetes humano, que envolveu uma cidade inteira e foi crescendo com a participação da cidade, da imprensa, das universidades, dos clubes de serviços, das maçonarias, de tudo, todo mundo participou. E aí foi um exemplo porque aquilo ali contagiou o Brasil inteiro. E aí eu comecei a treinar, aí com isso a gente ficou grande, eu tive que criar uma ONG, né, que em 2016, aí a gente acabou formando, porque tinha que ser profissionalizado. E essa história que contaminou o país inteiro, todo mundo ficava querendo fazer, eu comecei, junto com a nossa ONG, a treinar essas outras cidades. E daí hoje, para você ter uma ideia, ano passado nós conseguimos atingir 31 cidades no Brasil. Esse ano já tem umas 32 ou 33 que vão fazer, ou treinadas por mim, ou inspiradas no modelo que acontece em Itabuna. Então aquela coisinha de 2004 que a gente atendeu menos de 200 pacientes, provavelmente a gente atende mais de 30 mil pacientes, se for pensar no Brasil inteiro, e isso por ano. Por ano, né? Ô doutor, agora nesse mutirão, o que é feito lá, assim, só o diagnóstico ou vocês conseguem já fazer alguma coisa, algum tipo de intervenção? Então, essa pergunta é muito importante porque existe um conceito de mutirão que é real, que é mais um chamamento, não sei se diz essa palavra, de atenção, ou se faz uma espécie de uma feira e só... Não, esse não é, a gente mudou o conceito da palavra mutirão no Brasil, provavelmente. Por quê? Porque a gente tem uma conexão com a própria saúde pública há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, a gente ajuda a capacitar a rede pública de saúde já há uns 7 ou 8 anos. Já fizemos isso esse ano, porque não adianta a gente fazer aquela coisa maravilhosa lá de detecção de complicações, como a retinopatia diabética no olho, o pé diabético no pé, que a gente faz lá, a doença do coração, que a gente também avalia lá, a doença dos rins a gente avalia lá, que é tudo conectado, sem ter uma continuidade. Isso aí com participação do poder público, com apoio irrestrito da própria Secretaria de Saúde, que é fundamental nesse processo. A gente junta forças e a gente coloca a regulação médica lá dentro. Além de estar toda a atenção básica lá dentro há vários anos, a gente tem todo um processo de capacitação e de união, tudo que a gente faz lá, detectando as principais complicações do diabetes, isso tudo volta para a rede. Além da participação delas, a gente conecta com o pós-mutirão. Esses pacientes são encaminhados e são tratados no pós para suas devidas complicações. Eles já saem agendados de lá há anos. E cada vez mais, assim, eu agradeço o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, porque isso é fundamental, você traz uma verdade muito grande. Não é uma campanha, na verdade. Na verdade, é um programa de atendimento multidisciplinar do diabetes, que faz sinergia com a saúde pública, até porque quem tem diabetes só não tem diabetes nesse dia, nem só no novembro.
É o ano todo. O ano todo, né? Então, é uma forma de entrada desses pacientes dentro do sistema. E que nosso objetivo, para todos que estão nos vendo, é verdade, é não precisar mais, eu estou cheio de cabelo branco, fazer, isso aí é utópico. Mas como o Barbosinha também está com cabelo branco, então também não estou ligando mais para nada. Mas o objetivo nosso é ajudar a melhorar a vida das pessoas no dia a dia, e para não que seja necessário tanto esforço de uma vez só. É isso aí. Agora me explica só uma coisa aqui. Você falou, são encaminhados, por exemplo, o paciente vai lá, teve um diagnóstico, aí encaminha para a regulação. Não, isso. Me explica mais aí. ou menos. A regulação está lá dentro. Sim. Está lá dentro, vai estar lá dentro. Os pacientes vão lá, eles são já examinados, eles são avaliados. Assim, vamos pensar assim, 1000 pacientes com diabetes, pacientes com diabetes. Eles vão lá, eles fazem o exame que é importante para ver. Não é exame de óculos, não, pessoal, nem nada disso. É exame de detecção da doença que mais cega no mundo, que é a retinopatia diabética, que é o exame do fundo do olho. Retinopatia diabética, que é o exame do fundo do olho. Os pacientes que precisam de tratamento, eles já tratam lá, que é o tratamento com laser na retina. A gente faz isso desde 2004. Lá mesmo? Lá mesmo. E, só que não dá tempo de tratar, dependendo da gravidade, lá. Eles saem agendados para continuar o tratamento. Isso a gente faz, sempre fez assim. Porque lá você faz uma intervenção, mas ele vai precisar de várias, né? Pode precisar de várias, dependendo do caso. Depende do grau. Isso do olho. No caso do pé, esses pacientes são vistos lá por uma equipe de enfermagem gigante, treinados, o pessoal da UESC, junto com a gente, a professora Rosiane Montagil. E os pacientes com pé de risco, já tem 7 angiologistas lá. Vem 4 de Salvador, da UFBA e do CEDEBA para cá, como voluntários. Então já tem com uma dificuldade de angiologista na rede, então eles já são tratados e medicados lá. E são encaminhados também depois para fazer todo esse pós na própria policlínica ou na rede pública de saúde, já são agendados lá. Paciente que tem alteração do coração, os GAVs avaliam o coração, também ele já sai com pedido de cateterismo lá para os que precisam, para você ter ideia, Toné. Sabe que é uma campanha que faz cateterismo cardíaco? Assim, a gente não faz no dia, assim, mas a gente consegue já sai encaminhar. Agendado. Ele sai agendado cintilografia cardíaca, os que precisam. Mas isso tudo é uma construção, né? O olho é que vai dizer, assim, quem tem o olho grave, o olho é a janela da alma. Se seu olho é grave, é o único lugar que eu consigo ver a maldade do diabetes é no olho. É no olho, porque eu dilato a pupila e vejo os vasos. O no rim eu não posso dilatar a barriga. Por que atinge logo a visão diabetes, hein? Porque ele destrói a retina. A retina é onde forma a visão. E a retina é formada por vasos e nervos. E diabetes destrói vasos e nervos. É tudo que ele quer destruir. E o olho é o lugar mais fácil de ver, como ele disse. É mais fácil. Que dilatou a pupila, eu vejo alteração no início. O rim não dá. O rim, quando dá, meu rim tá bom, o paciente com diabetes fala. Mas ele só vai dar alterado o exame depois que ele perdeu 80% do rim. Então, se o olho for grave, por exemplo, os estudos mostram, é tudo baseado em ciência. Os estudos mostram, se você tem uma retinopatia diabética grave, você pode ter até 11 vezes mais chance de infartar o coração. Em 5 anos, você pode até 50% desses pacientes podem ir para hemodiálise. Então, os pacientes com detecção do olho, olha a sacada, por isso que contaminou o país inteiro. Se seu olho é grave, eu tenho como separar esses pacientes de risco, aí eu pego e coloco o dinheiro, pouco que a gente tem, e organizo todo mundo. Peraí, esse é o nosso grupo de pacientes que a gente tem que cuidar. São esses que vão para o exame do coração e do rim, por exemplo. Entendeu direitinho? Então, tem todo um conceito médico sustentado para a gente fazer tipo uma linha de montagem, para a gente conseguir atender todo mundo num dia ou 2 dias. Interessante, viu? É bem interessante. O senhor vem falando, né, do tratamento após o diagnóstico. E antes do diagnóstico, quais são as principais formas de evitar a diabetes, a prevenção? Então, essa é uma pergunta excelente, porque, na verdade, não existe, vocês estão nos vendo, ninguém que não tenha diabetes, que está nos vendo, ou que não tenha um parente com diabetes, ou que pelo menos não conheça uma pessoa com diabetes. Não existe ninguém. Então, a prevenção é fundamental, a prevenção do diabetes através do quê? Do estilo de vida, da alimentação adequada, da nutrição correta. É fundamental a atividade física. 70% dos pacientes com diabetes não teriam diabetes só com essa mudança no estilo de vida. Principalmente a atividade física, né? Principalmente a atividade e alimentação. Alimentação. O sedentarismo, o estresse, tudo isso faz com que nossa vida nos leve ao diabetes. E o que é pior, 50% desses pacientes ainda não têm um diagnóstico. 50%. Olha que gravidade. Olha que gravidade. Nós estamos falando da maior causa de cegueira, da maior causa de amputação e da maior causa que leva a gente para hemodiálise no mundo. Das doenças que mais gastam,
Sei que o Barbosinha tem uma experiência gigante nessa parte aí da parte pública que ele conhece. É o que se mais gasta hoje em saúde pública, talvez, no mundo, é diabetes. Então, é de importância grande para todos os governos e para toda a sociedade como um todo. E é uma doença silenciosa no início, né? Muita gente não sabe detectar, só depois que ela desenvolve mais que vai ter alguma sequela, alguma coisa. Já, você tem uma ideia, Barbosinha, que você falou é muito importante, pessoal, é que demora em torno de 5 a 7 anos, em média, para a gente detectar o diabetes, na média da população. E após o diagnóstico, tem o caso de muitos pacientes, né, que têm medo de procurar o tratamento, por medo do que é o tratamento. Quais são os riscos para o paciente que é diagnosticado e não procura o tratamento? De chegar tarde demais. Em vez de fazer uma intervenção mais simples, ou uma coisa mais de monitoramento, por exemplo, nós vamos tratar o olho só como já está de uma forma grave. Até então, é saber o que tem, avisar os outros médicos, que tem que ser um tratamento sempre multidisciplinar. É o endócrino, o clínico, a enfermagem, a angiologia, a nefrologia, a oftalmologia. Então, quando você descobre cedo, você vai fazer o quê? Você vai ter, provavelmente, a intervenção menor. Se chegar muito tarde, vai ser mais caro, vai virar cirúrgico, ou pode não ter mais jeito. Porque as complicações, depois de um determinado ponto, começam a ficar irreversíveis. A gente não vai conseguir mais voltar para trás, a gente vai tentar parar esse caminhão que está descendo a ladeira, mas não dá para subir de novo. Para voltar ao ponto de partida não dá mais. Exatamente. Mas pelo menos abrevia o problema. Tenta parar por ali. E quais as chances que a pessoa tem? Por exemplo, no caso, descobriu essa retinopatia diabética. Qual é a chance que o paciente tem de recuperar, de não ficar cego? É ótima, mas depende do estágio que a gente encontre. Se eu já pegar um olho quase morto, não tem como, não é que nem a catarata que a gente opera. Sim, Rafael, mas aí, de um olho já atinge logo o outro ou não tem nada a ver? De um olho já atinge logo o outro. Por quê? Porque como um é irmão do outro, a doença é do corpo, então dificilmente não vai ter uma simetria de um para o outro. Entre um para o outro. Agora, doutor, para chegar a esse ponto, né, digamos assim, existe um critério, a diabetes tem que estar X% elevada, ou pode ser logo no início, como é que funciona isso? Então, na verdade, diabetes é o ar que a gente respira, né? Toda hora muda. Então, assim, quanto mais bem controlado, e quanto menos tempo de diabetes, provavelmente esse paciente vai estar numa fase melhor. Quanto mais anos de diabetes e o controle foi irregular, esse paciente, provavelmente, a gente vai ter mais chance dele ter complicação. Tanto é que, por exemplo, o tempo de diabetes é um dos principais fatores de risco de gravidade. Com 20 anos de diabetes, 25 anos, 90% vai ter lesão no olho dos pacientes. Agora, quem controlou bem, vai ter lesão menor. Talvez nem perceba. Quem controlou mal pode ter perdido a visão com 5 anos de diabetes ou 10 anos de diabetes. Existem dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 e tipo 2. 90% é tipo 2, que é o que vem depois. É o que vem depois. Só que tá vindo antes. Tá vindo na criança, tá vindo... Porque é uma doença... Uma fase mais cedo. Que é do estilo de vida, da obesidade associada, do sedentarismo, do estresse, que é o que veio com a pandemia, isso piorou muito. Porque o tipo 2 ela é mais uma resistência à insulina, né? Exatamente. Pô, gente, desculpa. Qual o principal método, doutor, para a gente diagnosticar o problema? Primeiro, assim, no olho é o exame do fundo do olho. Todo paciente com diabetes tem que fazer o exame da retina pelo menos uma vez por ano, se for normal. No diagnóstico, para descobrir meu diabetes, se eu sou tipo 2, que é o que vem depois, eu já posso ter 5 a 7 anos de doença sem saber. Então eu já posso ter lesão no olho. Então, assim, descobriu que tem diabetes, exame da retina. Não é o do óculos, pessoal. É o da retina. É o de lá da pupila. Pedir o exame do fundo do olho. Que existe o mapeamento de retina ou a fotografia do olho. Foi uma coisa que a gente trouxe com a pandemia para cá, que a gente não podia trazer os médicos. Eu trouxe a telemedicina, a gente pode utilizar a telemedicina, que a gente faz isso no mutirão. Fotografa e à distância a gente pode também avaliar isso. Mas assim, é o exame do fundo do olho. Do exame do pé, aí é o exame do pé. Hoje a enfermagem faz, o médico faz, tem que ver o pezinho. Eu não sou especialista nessa área. Cada um com a sua área, né? Cada um com a sua área, mas, por exemplo, os pacientes estão com um prego no pé e não sente. Eles perdem a noção, a sensibilidade, e que a sensibilidade é uma grande defesa.
Então, e aí, como não tem circulação, forma uma ferida ali. Às vezes, enxugar os dedinhos... E não cicatriza, é difícil cicatrizar. Né? E às vezes começa com uma micosezinha, ou quando faz a unha no pé. Então, isso tem tanta coisa de utilidade pública, porque se esse paciente amputa um pé, a chance dele perder a vida em 10 anos é grande. É grande, né? Doutor Rafael, e os casos de retinopatia diabética que chegam para o senhor, já chega em estado grave, como é? Ou com a chance ainda de tentar prevenir a cegueira? Então, Carol, na verdade, assim, graças a Deus, no mutirão, eles chegam para mim, como você chama todo mundo ali, né? Quem está sentindo alguma coisa que vai, quem tem diabetes que vai. 80% daqueles pacientes ali são normais. Isso é ótimo. O que é uma grande economia para a saúde pública, que no outro ano ele vai voltar no outro mutirão, caso a gente... Então, aí é mais orientação e a gente chega cedo nisso. Itabuna é um exemplo para isso no Brasil, porque a gente faz tanto movimento há tantos anos que as pessoas procuram. Mas, normalmente, eles chegam quando já tem lesão grave. E às vezes é um pouquinho tarde. Quanto mais grave ele chega, às vezes já chega com descolamento da retina, ou com hemorragias grandes, aí às vezes a gente não consegue fazer retornar. Ou tem que fazer cirurgias que são muito caras, cirurgias de retina. Então, quanto antes chegar, melhor. E graças a Deus lá, quanto mais a gente mobilizar, e a imprensa é muito importante para isso, a gente faz com que esses pacientes não só se cuidem bem, melhor do que a média do Brasil, mas consiga chegar no especialista, mesmo com todas as dificuldades, em tempo hábil. Agora, só um detalhezinho, doutor, que eu sou muito curioso para essas coisas, né? Digamos que a pessoa vai lá, está no início, né? Ela teve a primeira... Ela não sabe, né? Porque esse iniciozinho ela não vai perceber, né? Exatamente. Aí ela vai lá, o senhor vai fazer o exame e detecta lá os vasozinhos já, eles não se romperam, né? Mas o senhor tem como saber se eles já estão ruins, não é isso? Isso. Porque quando ele se rompe, dá hemorragia, aí já é cegueira, né? Não. Quase isso. Assim, mas não é assim. É assim, existe uma graduação da doença. Ela começa com pequenas alterações vasculares, tipo pontinho de sangue que o paciente não percebe. Pequenos vazamentos, digamos. Pequenos vazamentinhos, um colesterolzinho que sai do vaso, fica com as manchinhas desbranquiçadas, chamadas exudatos duros. Mas ele não percebe. E a retina tem um problema. Ela tem uma área central chamada mácula. A mácula é a área mais nobre, onde você está me olhando, a minha imagem está formando na sua mácula. Mas está vendo o tonel lá, mesmo, mas não está focada a ela, porque você está focado a mim. A parte mais importante é a mácula. Se a lesão for fora dessa mácula, você não percebe a lesão. Às vezes pode ter uma lesão grave do lado, por isso que é importante o exame. E não percebe. Às vezes só a visão não quer dizer que o cara está bom. É outra coisa de utilidade pública para se falar. Não preciso não, porque minha visão está normal. Eu sei que você pode estar gravíssimo com a visão normal. Deu para entender? Ou você pode, por exemplo, ter uma retinopatia ainda modo intermediário, leve, mas que o diacho da lesão veio logo no centro, você percebeu logo, te atrapalha, mas você é muito mais... está muito mais longe do mal maior do que um que está normal, que a lesão veio pelos lados. Deu para entender? Então, existe uma evolução dessas alterações vasculares. Agora, nesse caso, doutor, digamos, a pessoa está lá, aí descobriu que tem, está do lado ali, não está afetando a mácula, mas está já estragando o olho, né? Aí o senhor vai fazer uma intervenção via laser, não é isso? Isso. Esse laser, ele vai fazer o que na artéria? Ele vai estancar o sangramento, ele vai melhorar a artéria, o que é? Então, ele não é na artéria, ele está fazendo na própria retina, fora até dos vasos. O que acontece é o seguinte, a gente só faz laser nos casos mais graves. Não é, ali vai 8% vai para laser dos pacientes. Aqui vamos ver 1.000, 80 ali vão para laser. Então, o laser, qual é o papel do laser? Quando o olho está muito grave, é que os vasos estão todos entupidos, aí dá isquemia, que nem dá no coração, dá na retina. Certo. Aí como está sem oxigenação, essa retina, aí o que a retina fala? Pelo amor de Deus, me mande vaso, eu preciso de sangue, oxigênio. Aí, só que não existe, a gente cria esses vasos quando a gente nasce. Só que o organismo, desesperado, começa a mandar vaso novo. Só que esse vaso novo é o vaso que cega. É como se fosse uma vassoura de bruxa que começa a crescer. É como se fosse uma raiz. Raízes. Para trazer ele está precisando de oxigênio, só que não traz nada, só que é um vaso mal formado que cresce. Aí a fase grave da doença, chamada fase proliferativa. Que aí esse vaso vai tapando também. Esse vaso ele vai crescendo assim e ele vai ficando duro e vai puxando a retina e descolando ela. Ou ele é mais frágil, ele que sangra. Sangra, quando eu falo sangra, é jogar um rio de sangue dentro do olho.
Aí fica aquela mancha, aí vira cirurgia. O que o laser faz? O laser vai destruir a retina que não faz falta para você enxergar, a retina doente, ela vai meio que, é como se fosse, vamos tacar fogo nessa, para destruir essa vassoura de bruxa. Acho que tá velha para deixar a nova funcionar. Para deixar a nova funcionar. Entendi. E para matar esses vasos que sangram na fase grave, que é a fase proliferativa da doença. E você pode ter visão normal e estar na fase proliferativa da doença. Olha a importância do exame. Então a gente só trata com laser, é um tratamento que a gente faz nesses casos. Por quê? Porque se sangrar, aí o laser não vai passar mais pelo olho. Aí tem que ser uma cirurgia, que é muito mais cara, muito mais difícil de conseguir. E essa cirurgia tem condição de... Ela vai fazer o quê? Vai limpar esse sangue? Ele vai limpar esse sangue e fazer o laser que eu não consegui fazer antes por dentro do olho. É basicamente isso. Ou colar a retina se tiver descolado. E às vezes uma cirurgia pode virar duas. Uma cirurgia, para você ter uma ideia assim, de custo de 15, 20, 30 mil reais. Nossa. É muito raro para você conseguir assistência público de saúde em poucos lugares do Brasil. Então a gente não pode deixar chegar lá. Tem que evitar. Esse tratamento a laser, existe efeitos colaterais? Muito pouco, assim. Quando é muito extenso, você pode sentir um pouquinho de incômodo na hora, mas nada demais. Mas os efeitos colaterais dele são mínimos, assim, nada importante. E pelo grau de possibilidade de salvar a visão desse paciente para o resto da vida. E o que é legal, você fez o laser, aquela retina fica tratada para sempre. Você não precisa ficar fazendo a vida inteira. Entendeu? É para sempre, entendeu? Imagine quantos pacientes tratados nós temos nesses 18 anos, nessa cidade. Agora, doutor, se ele, a partir dali, digamos que ele cuide da doença, ele pratica atividade física, a doença não aumentou, mas ela continua ali, né? Esses vasos, eles não voltam a mais estragar? Não, é assim, existe uma fase que ele já tem uma perda irreversível, mas tem muito lá que você salvou. Aí você não pode perder mais, é que nem uma guerra. Morreram alguns, mas tem os outros heróis vão estar lá. Só que eles vão ter que continuar lutando até o último dia de vida da gente com diabetes, né? Então a gente vai ter que tentar salvar o que sobrou. É basicamente isso. Agora, os que só estão doentes, que não morreram, eles melhoram também. Certo. Melhoram. Você pode ter uma regressão, sim, parcial. Não, vou ficar normal? Não, mas fica bem melhor, ele cicatriza e tem uma vida ótima. Que bom, né? Então é uma esperança boa para as pessoas, né? Que por acaso detectaram esse problema, né? Não, gente, e não fiquem preocupados. Assim, cheguem antes e tratem, porque... a maioria das pessoas não vai ter nada, ou vai chegar de uma forma mais leve, e os que chegarem já com alteração mais importante, trate antes, entendeu? Então, assim, esse é o melhor segredo, é tratar e diagnosticar antes. Ok, bom, então, dia 14 de novembro, nós tivemos agora um passeio ciclístico, né, que vocês fizeram. Não, vai ser, na verdade, o nosso evento é dia 17 e 18 de novembro, 14 é o dia mundial. 17 e 18 de novembro, nós estamos voltando, porque nós passamos 2 anos por causa da pandemia fazendo, mas não aberto para a população. E por que mudou assim esse conceito, mudou dessa logística? A gente teve que mudar. Num ambiente fechado, Rafael. Então, a gente mudou porque não podia mais ser aberto para a população, porque tinha que controlar fluxo na época. Então, a gente teve que mudar, principalmente que a gente fez isso até sem vacina ainda. A gente foi o único lugar do Brasil que fez isso em 2020. Em 2021, 30 fizeram, baseado no que a gente fez em 2020. Mas teve que controlar fluxo. Esse ano nós vamos fazer misto, controlando o fluxo parcialmente, mas já aberto para a comunidade. Então esse é o ano da volta, mas num modelo diferente. Sim. Um pouco mais controlado, por isso que a gente colocou em 2 dias. Vai ser 17 e 18 para que... são em 2 dias? Vão ser 2 dias esse ano. Não pergunte que loucura que eu fiz, mas eu fiz essa loucura. 17 e 18 de novembro. 17 e 18 de novembro. Vamos fazer... sábado e um domingo? Não, uma quinta e uma sexta. É uma quinta e uma sexta? Porque eu tenho uma terceira fase, que é uma segunda fase, que eu não estou falando aqui, porque eu não posso falar, porque assim eu estou falando. Aqui não é aberto. Porque essa aí são os graves, para alguns exames especiais que nós vamos fazer, mas vão ser feitos para os graves detectados nesse dia 17 e 18. Porque a gente não pode fazer tudo de vez, porque senão fica muito tempo lá essas pessoas. A gente não vai fazer mais na praça, não vamos fazer na terceira via. Porque eu consigo usar toda aquela estrutura de coberto, show. Né? É coberto, ainda tem o estacionamento ali. E se eu precisar controlar fluxo, tem porta. De entrada e saída. Tudo. Esse modelo eu nunca fiz, gente. A gente está voltando. Eu não vou fazer mais aquela coisa maravilhosa de antes, mas eu vou trazer o que a pandemia me ensinou na hora do sufoco. Vamos trazer a telemedicina para dentro do mutirão de novo.
Para vocês terem uma ideia, a gente desenvolveu um mecanismo de avaliação de fundo de olho com telemedicina e com um algoritmo de inteligência artificial que foi testado no Brasil aqui, publicamos em 3 revistas internacionais já. E isso está melhorando cada vez mais, para que, imagina, um aparelho que tira foto e já diz o diagnóstico na hora para a gente. Isso a gente começou no Brasil aqui. Isso já está feito em vários lugares, sendo feito em vários lugares do Brasil. Bacana. Vem empresa toda para cá. A gente já faz. A pandemia me fez fazer isso, porque eu não podia trazer os médicos para me ajudar. Olha que coisa. E vou manter isso, mesmo já podendo trazer médico. Então, esse novo modelo, esse novo mutirão, é mais complexo ainda. É um novo conceito, mas é um novo conceito. Eu vou trazer as coisas boas do passado, que é aquela coisa de estar aberto para a população, de poder falar. Eu fiz mutirão 10 anos, mas eu não vi na imprensa que eu não podia falar, não, porque senão ia muita gente falar. É verdade. Agora eu posso. Então, claro que a gente vai ter que fazer ainda um atendimento um pouquinho mais controlado, ter um limite em determinado o controle momento. de fluxo é melhor, pessoal, é melhor. Num lugar fechado, Rafael? Não, fechado, assim, é que eu tenho que ter por exemplo, eu digo fechado, não é que é fechado para o público, é fechado o ambiente. O ambiente, porque, por exemplo, eu preferi fazer lá, porque quando eu monto um evento como esse, que tem multinacionais associadas a gente, por causa do compliance, eu não sabia, quando a gente foi organizar um ano antes, ainda teve quarta onda com Ômnico, eu podia ter que fechar a terceira via, por exemplo, para sabotar, para fazer o mesmo conceito do ano passado. Como melhorou, vai ser aberto. Mas, claro, você assim, para fazer esses exames eu vou dar para 1.000 pacientes por dia. Para tal outro exame eu tenho para 3.000 pacientes, vou ter que controlar um pouquinho. Entendi. Porque não tem para todo mundo, né? Não tem para todo mundo depois de 2 anos. Isso a gente vai falando ao longo do tempo, a gente vai começar uma divulgação mais pesada. Quando o senhor traz, né, a importância da realização desse exame do fundo do olho, a gente consegue identificar também a importância que tem o mutirão, porque eu acredito que é onde vocês conseguem mobilizar os pacientes que portam a doença a realizarem o exame. Então eu gostaria de te perguntar, doutor, com a realização dos mutirões, você consegue identificar a maior realização desses exames nos pacientes portadores? Isso é sem dúvida. E o que é legal, não é só isso, assim, porque às vezes eu sou da rede privada, e eu não vejo paciente com diabetes vindo preocupado com o fundo do olho assim, tão facilmente como eu vejo muitas vezes hoje no poder público, que não é a realidade do Brasil. Porque de tanto que a gente faz essa campanha, tanto que a imprensa é importante para isso, você abriu os olhos para todo mundo, assim, então você dá oportunidade. No começo, assim, eu chegava a ouvir de alguns gestores, assim, não é melhor, a gente tem que tomar cuidado, porque você vai levantar uma lebre, uma demanda muito grande. Eu falei, gente, esse problema já existe. Se a gente não chamar atenção, dê pelo menos a oportunidade do cabra ligar, se preocupar, não tomar uma facada pelas costas para poder lutar, mesmo que ele não consiga. Se ele pudesse ter a dignidade de saber, a cidadania, de lutar. Eles chegavam para mim e falavam assim, doutor, eu tenho 15 anos com diabetes, eu não sabia o que fazer exame de fundo de olho. Nunca tinha feito exame. Mas a realidade do Brasil inteiro. Não, nem Itabuna só não. Itabuna, na verdade, Itabuna hoje não tem mais nem essa realidade, porque o senhor mudou essa realidade. Exatamente. Nós todos juntos, vocês também, eu sozinho não. Não, mas foi sua iniciativa, né? O senhor está de parabéns, foi sua iniciativa do Hospital de Olhos, então... Agora, que cidades, assim, que capitais, por exemplo, que inspiraram esse modelo de Itabuna, de mutirão? Tem um bocado, viu? Eu vou falar aqui, Belo Horizonte, Capital. São Paulo. Capital, você fala ou cidade? Capital. Em São Paulo, eu já ajudei a fazer mutirão. Vamos fazer uma listinha bem rápida aqui. Sim, rapidinho. Bem rapidinho. Isso. São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba e São Paulo, capital. São Paulo, capital, mutirão esse ano vai ser no Itaquerão. Você vê a brincadeira. Campo do Corinthians. Vamos lá. Vamos para o Rio. Rio de Janeiro, São Gonçalo. Rio de Janeiro esse ano, está sendo fechado, talvez eu vá subir na mão do Cristo esse ano. Eles vão acender de azul, por conta dos mutirões. Isso já fui convidado, está fechando só a data com o padre, que é o que toma conta do lá. Florianópolis, Blumenau, tem um mutirão gigante, vai ser no mesmo dia que o nosso esse ano. Joinville, aí você vai lá, Aracaju, Fortaleza. Você falou Minas aí. Minas, Belo Horizonte, Uberlândia. Belo Horizonte eu fui lá treinar pessoalmente, já está no 3º ou 4º ano. Uberlândia, eu já fiz em Porto Velho, eu já ajudei a fazer em Porto Velho. A região norte. Região norte, Belém, Ilha do Marajó, já fiz esse mutirão. Mas não é só eu não, são as pessoas que a gente vai capacitando. Que inspiram. Inspiram, treinam, a gente tem treinamento durante o ano.
Aí tem Brasília já foi, Goiânia tem 2 mutirões em Goiânia, Aparecida de Goiânia, o estado do Oeste tem 3, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Mato Grosso. O Brasil inteiro. O Brasil todo, assim. Eu não cheguei ainda no Amazonas ainda, que bateu na trave. E no Rio Grande do Sul. Né? Acre já teve uma vez. No Rio Grande do Sul não tem nada. Então, pois é. Rio Grande do Sul não tem não. Santa Catarina tem. Curitiba fez 6 anos, tem 2 anos parado, com a pandemia alguns pararam. Outros não. Outros continuaram. Tem um monte, então eu não lembro tudo de cabeça, mas assim, esse ano tem pelo menos 30 cidades inscritas já. Olha ali o mapa ali aparecendo na tela. Ótimo, isso foi do ano passado. Olha as cidades. Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Blumenau, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Feira de Santana, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Itabuna, Itapetinga, Janaúba, Joinville, Petrolina, Porto Velho, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Gonçalo, São Paulo, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista, Rio de Janeiro, Vitória, Betim, Recife, Porto Velho, Paulo Afonso, Florianópolis, Aparecida de Goiânia e São Luís. Isso vai mudando. Tem anos que uns conseguem fazer, outros não, aí novos aparecem, mas a base é essa. Vai se organizando. Parabéns. Olha o mapa ficando todas ordens. Você vê que ali falta menos de 20% do Brasil. Com esse mapa a gente consegue ver, né, o alcance que o senhor conseguiu ter com a sua iniciativa. Pois é, mas assim, por causa de todos nós. Está parecendo aquele mapa da eleição, não está não? Não mistura esse negócio. Rafael, não mistura aí não. Tô brincando. Mas vai ficar todo azul. Consegue identificar muitos casos precoces dentro do mutirão? A maioria dos casos, graças a Deus, vem de casos precoces. Muitas vezes a pessoa nem vai nem sabendo que tem diabetes, né? Descobre no mutirão. Descobre no mutirão e quem vai não sabe que tem complicação e muitas vezes não tem. Não tem. Aí que é importante a educação. Por isso que a gente tem uma feira de diabetes que a gente monta lá, pega alguns parceiros, algumas universidades que ajudam a gente, e a gente tem lá nutrição, odontologia, tudo, nada de exame, é para educar. Pé diabético, vários itens que tem ligação, atividade física, que tem ligação com diabetes, para que a gente não só ensine aos pacientes, mas aos familiares e à comunidade, para que tenha uma vida mais saudável. Ô, Rafael, e esse negócio de voluntários? Como é essa capacitação? De ano para ano aumenta o número de voluntários? Como é? Que é um problema gigante, porque parece abadá de carnaval, né? Mas é um dos orgulhos que a gente tem. A gente teve que diminuir com a pandemia. Esse ano a gente já fechou, claro, que se a gente fecha bem antes, nós estamos perto de... Qual a média? Assim, no modelo antigo, era 1.000 voluntários. Nesse modelo atual, que a gente teve que aumentar, baixou para 100 e poucos. Olha como ficou até efetivo, foi melhor para a gente. Hoje, baixou muito. Agora foi para 300 e poucos. Tem uns 350, assim. É porque é complicado, você tem que treinar muita gente. Seu amigo sofre porque é o mês que eu sou médico, né? Tem que trabalhar também, né? Ficam me chamando para entrevista às 11 da manhã aqui, ó. E os pacientes lá esperando, né? Eu que fico fustigando ela. Os pacientes estão esperando por uma boa causa. E olha, os telespectadores precisam também, né? Saber E eu tenho muita honra disso, eu tô brincando. Ô, doutor, levante só um pouquinho o seu microfone. Estamos levando a informação à população, então isso aí, tá espero ótimo. que seus pacientes entendam, né? Não, entende sim, né? É um dia só, né, doutor? Entendo, eu tô abusando. É porque realmente hoje, você vê, gente, os consultórios médicos, né, são filas enormes, mesmo sendo particular, o plano de saúde, né? Eles sabem que nessa época eu sou dividido. Então corre, né? Eles sabem, né? Eles sabem. Ficam todos desesperados para vir comigo, porque daqui, as próximas semanas, eu não atendo mais. Né? Praticamente não dá, porque tem que organizar. É muita gente para capacitar, muita coisa. Então, dia 6 nós temos uma pedalada. Dia 6. Dia 6, domingo. A Rosinha vai pedalar. Como se fosse um esquenta, né? A pedalada, exatamente. Mas eu vou te falar, a gente está voltando depois de 2 anos. Eu não sei, Barbosinha, o que vai acontecer. Mas em 2019 a gente colocou 2.000 ciclistas. Vai ter... Não tem nada no Brasil igual. Vai ser mais esse ano. Eu acredito que vai ser bem mais. Deus te ouça. Esse ano, qual é a sua expectativa? Então, é difícil, assim. Depois de 2 anos parados, eu não sei se ela vem maior. Vem maior, com certeza. Ou se ela não vem tão grande assim. É porque isso é muito rotativo. Eu não tenho ninguém tem essa experiência. Mas o número de ciclistas está crescendo a cada dia, né? E um tipo de evento como esse, as pessoas tendem a aderir. Se inscrever, Não necessariamente. A gente tem que pegar uma camisa azul,
pegar sua bicicleta e ir para lá. Vai ser no dia 6, às 8 da manhã, ali na praça do Rio Cachoeira, ali na frente do hospital. Agora, é bom chegar às 7 lá. Vai ter o esquente, ali deve ter um cafezinho lá, e dali a gente sai. Agora, tem um link que eu passo depois, para vocês, que para uma inscrição prévia, para a gente ter um controle, que até que a gente já conseguiu 1000 coletes, então os 1000 primeiro ganham. Então eu não consigo para todo mundo. E vai de camisa azul. Vai ter mais eu acredito que além desses 1000 vão aparecer mais uns 3000 ciclistas lá. Deus ajude. Mas só pode participar quem se inscrever? Não. Qualquer pessoa indo de azul é bom ir de azul, né? É para ele ter um controle, né? A pedalada, ela se inicia em frente ao Hospital de Olhos e se encerra onde, doutor? Lá na frente meu também. local. Dá uma volta, né? Dá uma volta. Não é pedalada grande, assim, que às vezes a gente fica, porque a gente gosta de ver as crianças, as pessoas mais velhas. Olha, eu nunca me esqueço, gente, na minha primeira pedalada, a gente nunca tinha feito, e tem 7 anos de pedalada, com 2 anos parados, né? Vem um senhorzinho com a barra forte daquela, então não se preocupe com a bicicleta que você tem. Aquela barra forte antiga. Sim. E que todos o cara tinha vindo de ferradas, mas queria participar. Então, assim, esses são os exemplos que a gente vê, que a gente fica achando que é só aqueles caras profissionais. Com bicicleta de alumínio. Não, que nada. Na verdade, esses aí, que aí é um abraço para todos os grupos de ciclismo, porque o mesmo conceito do Unidos pelo Diabetes, que é o nome da nossa ONG, eles fazem isso. São todos os grupos de ciclismo da região, da cidade, eles estão juntos, eles são os coordenadores de tudo, eles que mobilizam, eles já estão mais de 6 meses divulgando em todos os lugares possíveis, eles são os batedores que organizam para quem não tem experiência, não tem problema. E é uma volta curta, assim, vai sair de lá, deve ir ali até o Itão, volta, aí atravessa ali esse Cinquentenário, vai até o finalzinho, depois volta ali na Média Amada e sobe e chegou, volta de novo. É tranquilo, é mais pra gente... E é um dia é feriado, né? É um domingo de manhã. Tá tranquilo a cidade. O Ciretran deve dar uma... Ciretran, bombeiro, polícia militar, todo mundo junto com a gente. Esses eventos não são nossos, são da cidade. É um evento do povo. Parabéns, doutor. E só pra gente finalizar, né? Porque a gente já tomou seu tempo. Mas eu tenho uma pergunta aí, né? Tem uma pergunta? Eu quero que você repita aqui, entendeu, Rafael? As especialidades, que tipo de profissionais de saúde vão estar lá? Você falou cardiologista, repete aí pra gente. Então, assim, isso é muito importante. A gente tem uma parte médica que é para o paciente com diabetes já diagnosticado. Isso. Que nós vamos fazer nessa primeira fase, em todos eles, o exame do fundo do olho, através daquelas fotografias que eu te falei, e os graves a gente já vai fazer o exame presencial com o médico do fundo do olho e até o laser na hora. E o exame do pé. Isso são os exames que nós vamos fazer para todos os pacientes com diabetes. Os pacientes que são graves, que vão para a parte renal e cardiológica numa segunda fase. Porque são exames mais caros, mais difíceis, que não pode ser aberto como é o olho e o pé. O olho e o pé a gente consegue fazer para todo mundo. Os outros a gente faz com os que tem mais chance de ter complicação. Lembra que o olho é o marcador de gravidade? É assim que a gente seleciona. Então nesse dia nós vamos tem gravidade no olho, então aí parte para rim, tem mais chance de ir para rim, e coração. Porque daí, se eu tiver que escolher, a gente vai escolher baseado em ciência, assim, os que a gente consegue ajudar ali. Nós temos uma parte de exame de glicemia para quem quer saber se tem diabetes, esse é bacana. Já conseguimos 3.000, mas pode, então já... 3.000 exames? 3.000 exames de glicemia, então para a gente ali, para fazer justamente para quem não tem. Mas faz na hora lá, né? Faz na hora lá. Gratuito. Gratuito, não, tudo é gratuito, lá não tem nada que não seja. É aquele da fitinha? A parte do olho, da fitinha, a parte do olho e do pé, a gente... São 2 manhãs, a ideia é da gente tentar fazer para 1.000 pacientes por manhã, que é um número, vai ficar maior do que a gente fazia antigamente, que dava 1.700, 1.500, mas era tudo condensado, embolado daquele bolo de gente. Agora não, vai ser um pouquinho melhor por conta disso. Sim. Aí vamos ter uma parte educativa para todo mundo lá, vai ter nutrição, vai ter a parte de como usar insulina, vai ter a parte de cuidado dos pés, que eu te falei como enxugar, como cuidar. Então vai ter isso lá. Então, basicamente, são essas especialidades. Angiologista também. O angiologista vai estar lá, os que foram diagnosticados pé grave, que já vão estar lá, e nós vamos montar na terceira via 6 consultórios de angiologia, para você ter uma ideia. 6? Poxa, 6, com curativo, com área de curativo, área de podiatria, são aquelas enfermeiras que tiram aquelas lesõezinhas para descamar o pé, e que tem aqueles ressecamentos grandes. É uma cidade que nós vamos montar lá. Vai ser a Cidade Azul. A cidade do diabetes, a Cidade Azul. Parabéns, doutor. Bom, então, só para deixar claro aqui, né, as pessoas que já sabem, já têm costume de participar desse evento, outros não, né, estão apenas assistindo agora, descobriram recentemente que estão
diabéticos. Se prepare, vai ser em novembro, hein? Dia 16... Não, 17 e 18. Na terceira via, 17, não é na 18, frente ali mais. Vai ser lá na terceira via, ali na Avenida... JS Pinheiro, né? JS Pinheiro ali. Na JS Pinheiro. Na JS Pinheiro. Ali tem uma Fica confusão, ao lado, né, tem uns que chamam ACM, JS, né? Mas é JS Pinheiro mesmo ali, né? Eu acho que é. Isso. Ali é Fica, JS a terceira via fica ao lado da antiga Unime Campus 1, que agora é a atual Anhanguera e Itabuna. Que é nossa parceira lá junto. É parceira do evento vai tá lá, eles vão medir aquela glicemia nos caminhos. são eles? Estão junto com a gente lá, assim como as outras universidades, que aqui a gente aproveita e agradece. Lembrando, é muito importante que seja de utilidade pública, lá tem uma proibição importante. Duas proibições. Primeiro, se tiver gripado, essas coisas, não pode ir. Assim, porque não deve ir por causa do negócio do Covid. Contaminar, né? É porque a gente nunca sabe, entendeu? Entendi. Hoje a máscara não é mais obrigatória. Isso, mas assim, o paciente mais velho tem mais maior risco, vá com sua máscara, assim, não é que tenha que ir de máscara, porque hoje lá é ambiente aberto. Mas se quiser, se puder, sempre é bom, essa é uma orientação. E a mais importante de todas, não tem nada lá para ser feito em jejum. Zero. É proibido lá. Se tiver em jejum, volta da porta, que não tem o que comer, não, passa mal. Lá, os exames, mas vamos fazer glicemia, mas a gente sabe a medida que a gente espera em quem não está de jejum. Então, assim, isso é muito importante, que às vezes eles chegam muito cedo e vão em jejum e depois passam mal. Mas digamos que a pessoa chegue lá, não está em jejum, né? Aí vai dar aquela fitinha lá, vai aparecer 200 e tanto. Mas assim, se não tiver em jejum, se não tiver em jejum, acima de 140 tem diabetes. É só a gente fazer... Não estando em jejum. Não estando em jejum. Não estando em jejum. Não estando em jejum. Se a gente se você colocar 200, acima de 200, dificilmente não é diabetes. Outra coisa, na hora que mede a fitinha, faz a fitinha lá, se der elevado, a gente já com a parceria com a Secretaria de Saúde, ele não vai ter o diagnóstico de diabetes, ele vai ser já com o pedido do exame que comprova depois. Para a gente não estigmatizar. Ele já é encaminhado para a saúde. Já é encaminhado já com o pedido de hemoglobina glicada, que é o exame que fecha o diagnóstico para fazer depois. A importância também é que o mutirão consegue diagnosticar se a pessoa é pré-diabética, né? Para a pessoa já ficar atenta aí, já fica no alerta vermelho para não desenvolver a diabetes. Exatamente. E para as pessoas que vão comparecer ao evento, é importante a gente contar com o bom senso, né? Como o senhor vem falando, em casos de gripe, porque eu acredito que os pacientes com mais idades que são acometidos pela doença têm a imunidade mais baixa, né? Exatamente. Então, nesse caso, você reforça para que as pessoas, os visitantes que estejam gripados vá de máscara ou não compareça, né? E assim, Barbosinha, outra coisa importante, eu sei que o pessoal está um tempo sem atendimento, a gente sabe, mas assim, se você tiver um paciente, um pai, um avô mais acamado ou muito debilitado, não leve. Assim, não é o local, é um lugar que tem muita gente, não é o local para você levar gente. Isso eu orientei muito. A gente tem uma parceria muito importante com os agentes comunitários de saúde, que a gente ajudou a capacitar, são meus parceiros, meu lá, com o apoio da secretária municipal de saúde, e eles estão orientando os pacientes que eles já estão chamando, nós já convidando 1.500 pacientes já para ir já, viu? Diretamente já para escrevermos. Olha o tanto. Mas assim, quando é muito debilitado, teve uma AVC, está numa cama, vou levar, ele vai passar mal assim. Não é o lugar para ir. Agora, acabou de descobrir que tem diabetes, ou tem diabetes, está bem, dá para passar uma manhã vendo coisa educativa, ser examinada, aí sim, aí é a pessoa certa para ir. Agora, então fica a dica o seguinte, doutor, porque hoje nas clínicas, né, é obrigatório entrar com máscara, né? Toda clínica entra com máscara. Então, se você estiver gripado, não vá, evite, mas se você usar máscara e quiser ir, vá com máscara, né? Eu acho, né, porque tem muita gente, é bom, entendeu? Hoje a gente não vai botar ninguém, não vai, como nosso hospital não pode entrar não, mas lá como é aberto, pode, mas... O ideal é que se proteja e proteja os outros, né? Se você está resfriado... Ainda mais muita gente idosa, né? Muita gente idosa. Tem comorbidade, né? Exatamente. Aí lá vai funcionar o dia inteiro, de que hora a que hora? Das 8 às 13. Só às 13 horas, 8 às 13, no dia que a gente tem que arrumar tudo pro outro dia. Entendi. De 8 às 13. O dia inteiro, Barbosinha? Não, porque cá na praça era o dia inteiro. Não, até só às 13. E é só um dia. Para compensar aí, só vai ser de 8 às 13. 18 anos, Barbosinha. Estou fazendo 2 já, que eu estou fazendo já o ano que vem, já desse ano. Né? Que aí eu tiro umas férias aí. Agora, aproveitando a sua presença aqui, doutor Rafael, né? O senhor é uma pessoa que estuda muito, está sempre buscando inovações, né? Eu, às vezes, acompanho a sua rede social e vejo lá novas tecnologias, né? O que é que mudou, doutor, dessa pandemia para cá, em termos de inovação nesse tipo de exame? Assim, talvez a coisa mais bacana que a gente trouxe para cá
foi a possibilidade de a gente foi obrigado a evoluir na parte de exame à distância. Foi obrigado. E como, imagine, eu vejo o fundo de olho, mas eu fotografo o fundo de olho. Aí só que os aparelhos eram gigantes. A gente faz a foto, então como eu vejo examinando, o médico examina, um fotógrafo também pode fotografar e me mandar pela internet. Então isso foi o que mais evoluiu. E a retina para ver fotografada, fantástico assim, que é fácil. Fez uma foto do fundo do olho, é como se eu estivesse vendo. E a gente fez isso, a gente fez até uma brincadeira que é o seguinte, que foi inovação também. A gente trouxe, aí no Brasil, só que os aparelhos são muito grandes, e no Brasil, em alguns lugares do mundo, esse aparelho foi para o tamanho de um celular agora. E a gente testou esse aparelho, já estava no mercado já, mas a gente testou em mutirão aqui, da empresa de São Carlos, interior de São Paulo. Eles vão estar aqui, eles vêm todo ano. E aí nós vamos trazer 8 aparelhos desses. Começamos com 2 no primeiro mutirão, há 2 anos atrás da pandemia, fomos para 6 ou 7 ano passado, fomos para 8 esse ano. A gente fotografa, e aí isso vai para... o próprio aplicativo, como tem uma inteligência nuvem, né? artificial, ele já me fala se está alterado ou não. E ao mesmo tempo está indo para a nuvem para o médico à distância, não é só a máquina. Ele dá o diagnóstico e eu mando isso tudo para a rede pública de saúde, todos os laudos disso, todos os pacientes. Aí só que esse algoritmo já me diz na hora, o fotógrafo já vê, ele fala assim, ó, tem 100% de chance de ter alteração para ser referenciado esse paciente para o médico. Tum, ele já me avisa, aí aparece o mapa de calor na foto. Aí eu fiz uma brincadeira. Já que, aqui que eu faço? Esses que o aparelho me fala, que em torno de 20% dos pacientes, vão para o VAR. O VAR do futebol, Aí eu criei lá o VAR. É verdade. Vocês vão visitar. Aí tem um VAR, aí é o médico especialista fazendo a telemedicina da hora, não de todos. Dos que o algoritmo selecionou. Só que aí eu botei lá o VAR, né? Que no jogo, eles estão lá no computador vendo 2 médicos, especialista nisso, subespecialista nível alto. Eles olham a lesão, só que pode ser que aquela lesão não seja... Tem lesão, mas não é do diabetes. É uma outra coisa que não tem nada a ver, que pode ter outras doenças. Então ele vai definir se vai continuar o circuito como caso grave. Se é gol legal ou não. Só que aí, o que significa o VAR? O futebol lá, eu não sei o termo, mas para avaliar se está certo ou não, para mim é verificação de alterações retinianas. A sigla ficou bonitinha. Bacana, caiu bem. Então a gente está na vanguarda disso no Brasil. Parabéns. Rafael, agora me diga uma coisa, o que é que causa o deslocamento da retina? Então, nós temos, o descolamento de retina não é só do diabetes, na verdade o que a gente conhece, escuta falar, que Tostão teve, entendeu? Bruno Henrique, jogador do Flamengo, que vai ser campeão agora, sábado. Ele tá fora, não tá sem jogar. Bruno Henrique. Tá operado, né? Tá operado de outra coisa. Quem operou ele foi um médico amigo meu que veio pro mutirão já, também da retina. Já fez descolamento da retina lá atrás. Então, descolamento da retina é quando a retina que está colada no fundo do olho, ela rasga. Ela rasga espontaneamente. É mais comum no míope. Rasga? Rasga. Ela é como se fosse uma calça que você está usando e ele rasgou. Ela rasga espontaneamente. E aí, por esse rasgo, o líquido interno infiltra e levanta ela. E ela, quando ela levanta, ela para de ser nutrida, ela vai perdendo a função, ela vai morrendo. É o filme da máquina fotográfica, que é a retina, que eu faço essa correlação. E cada vez eu estou fazendo menos, que só eu sei o que é filme de máquina fotográfica. Ninguém mais sabe que diabo de filme de máquina. Não sabe nem o que é máquina fotográfica. Elas aí também não sabem, não, mas eu sei. Sei sim, viu? Sou da época do Orkut. Então sabe. O filme ele vai velando, porque quando a retina descola, ela vai morrendo. O diabetes também descola a retina, mas ele não rasga. É aquele vazio do mal. Cresce e vai puxando. É um descolamento que eu chamo de tracional. Mas o descolamento que a gente escuta falar é o descolamento, esse tradicional, chama de regmatogênio. É quando a retina rasga. É mais comum no míope, geralmente quem está começando a ver uns flashes de luz, ou aquelas manchinhas que todo mundo vê, como elas aumentam muito, tem que examinar a retina. Se a gente pegar no início, a gente às vezes não trata para não precisar operar, porque se descolar tem que operar. E é comum principalmente em altos níveis de miopia, né? Quanto maior o grau, maior o risco. Quanto maior o grau, exatamente, porque o olho míope é um olho grande e a retina está colada no fundo desse olho. Se o olho cresceu, a retina esticou. Então ela começa a formar umas áreas de fragilidade. Mas o não míope pode ter também. Mas é mais comum no míope mais alto. Doutor, coçar o olho, né, com muita força causa uma doença, né? Assim, pode estimular uma doença chamada ceratocone, que é uma curvatura alterada da córnea.
coçar o olho nunca é bom, que é uma pressão muito grande que você faz. Agora, com a educação, e também tem que ser o dedo pode estar infeccionado, qualquer coisa, né? Para passar o dedo. Mas geralmente é coisa alérgica. É melhor cuidar, porque aquilo é muito ruim, né? É alergia, é uma secreção que fica gordurosa aqui. A rinite dá isso também, né? Dá isso também, tem que tratar, porque pode vir outras complicações associadas a isso. Ô doutor, muito obrigado por você ter vindo aqui, né? Deixado o seu consultório para atender a interesse público, né? Mas a gente sabe que é difícil o médico deixar o consultório. E eu já queria deixar um convite aqui para na primeira semana, então, de novembro, né? Antes da pedalada, o senhor dá um pulo aqui de novo para a gente divulgar mais. Com todo prazer, eu vim com muito orgulho, eu gosto muito de vocês todos. Obrigado. Estou vendo uma paciente na minha frente, minha filha, que eu amo muito. Eu sou paciente a você, também, eu estive lá essa semana. Eu não sou paciente do senhor, mas sou do seu pai, então... Não, do meu estagiário? Um abraço para o meu estagiário, doutor Vável. Obrigado. Você é filho do doutor Vável? Não sabia, não. Obrigado. Muito obrigada pela sua atenção, viu, Rafael? Estive lá essa semana com o doutor Ronaldo Neto, que é meu amigo também, Van Dick, né? Que sempre me atendeu. A equipe lá é top. Só tem menino. Top. Obrigado, gente. Rafael já é a segunda geração, né, Rafael? Segunda. Filho do doutor Vável, né? Não sabia. Doutor, muito obrigado, viu? Parabéns pela sua iniciativa, pelo seu dinamismo e a sua vontade, né, de ajudar o próximo. Isso é muito bom, né? Obrigado. Para mim é uma honra. Eu adoro, me sinto muito à vontade aqui. E parabéns. Vocês representam essa imprensa que são parte importante do sucesso desse projeto que é tão falado no Brasil. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Bom, Tonel, a gente está chegando ao final. Eu queria aproveitar que o doutor Rafael falou de futebol, né? A gente tem que encerrar aqui falando de futebol, né? Tivemos a rodada sábado do Campeonato Brasileiro da Série B e o Bahia, infelizmente, decepcionou a sua grande massa, né? Já podia ter saído já com acesso garantido, pois né? Devia fazer o que o Grêmio fez ontem, né? O Grêmio venceu o Náutico, que já está na Série A, ao lado do Cruzeiro, e o Vasco venceu. O Criciúma já está bem encaminhado também, faltando apenas um pontinho. Um abraço, doutor. Um abraço. Obrigado mais uma vez. E aí a gente fica na torcida agora para o jogo contra o Guarani, né? No próximo sexta-feira. Mas é em casa? Em casa. É o último jogo em casa do Bahia na Fonte Nova, né? Depois o Bahia sai para jogar e é um jogo difícil. Agora, se o Bahia vencer o Guarani, aí sim garante sua classificação. Se não vencer, vai depender de resultado de Tombense, do Sport de Recife. E quarta-feira nós temos a Libertadores? É quarta? Quarta-feira, não, é dia 29, é um sábado, véspera da eleição, Flamengo e Atlético Paranaense. Aonde? Lá? Vai ser lá em Guayaquil. É? No Equador? É, no Equador. Inclusive, houve ameaça para que o jogo saísse de lá e tudo mais, mas acabou ficando lá mesmo. Né? Esse novo modelo, que é o modelo europeu, né, que a Conmebol trouxe para a América do Sul, mas admitamos aqui, é complicado sair duas torcidas do Brasil para atravessar o país todo, né? Ir lá para o Equador para ver os times do Brasil jogar. Eu acho que devia ser flexível essa final, né? Essa questão da final. Quando fossem dois times do mesmo país, acho que deveria ser sediado naquele país, né, Tonel? Exatamente. Porque no Equador, se não tem time do Equador disputando, pois o Flamengo, por exemplo, vai ter que sair terça-feira do Rio de Janeiro para ir para lá, para já começar os treinamentos lá na quarta-feira, até para se adaptar. Né? O Atlético Paranaense da mesma forma. E vai pegar um clima totalmente diferente, porque agora, essa semana, no Paraná, nós vamos ter aí temperaturas abaixo de 20 graus, está chovendo muito lá. Aí eles vão atravessar o Brasil e vão encontrar 40 graus lá. Então é uma loucura, temperatura, né? Bem alta. É uma loucura. Então, mas, enfim, é a regra do jogo, temos que seguir. E Flamengo e Atlético Paranaense jogam lá. O Flamengo jogou com seu time, segundo time, né? Não é o time reserva, é um segundo time. Jogou contra o América Mineiro, acabou ganhando. É um jogo muito duro. Ganhou de 1-0, mas ganhou, não foi 1-0? Não, 1-0 não, 2-1, jogo 2-1. Muito duro. Foi 2-1, eles empataram, foi 2-1. O América empatou com gol de pênalti, uma bola na mão, né? Foi pênalti. E depois o Flamengo acabou desempatando. Foi um jogo bastante duro. E quarta-feira o técnico já vai com sua equipe principal lá para o Guayaquil, para onde vai ser a final contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não vem bem, vem poupando o time, né? Vem amargando empates e derrotas ali e aqui, segurando alguns titulares para esse jogo. Ou seja, enquanto o Flamengo vem num ritmo de decisão, de Copa do Brasil e querer vaga, o Atlético está meio paradão. Isso pode prejudicar. E o time do
do técnico experiente Filipão, né? Porque esse negócio de poupar muito jogador, eu já vi esse filme antes, viu? Já vi Palmeiras perder campeonato brasileiro, já vi Corinthians. Esse negócio de poupar time não é bom. Ou você tem um time com ritmo, ou você tem dois times como o Flamengo. Mas você falou outro dia que o negócio... O Flamengo poupa o titular, bota o reserva para jogar, por exemplo, no brasileiro. Não, mas o Flamengo não tem time reserva. Aí você falou que não tem time reserva, que o Flamengo tem, são dois times. O Flamengo tem dois times, como tem, por exemplo, o Manchester City lá, quem acompanha a Premier League vê. O que é que o Guardiola faz? Ele bota o time já, por exemplo, o time principal dele vai disputar a Champions League. Aí ele tira ali 3, 4 jogadores que estão mais cansados, né, para descansar, e bota os demais no banco de reservas e o segundo time joga. E aí quando ele vê que está encrencando a coisa, ele vai e bota ali 3, 4 do outro time, né, principal. Mas tem dois times, é o caso do Flamengo, né? E o Flamengo vinha fazendo bem isso com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus nunca poupou time, ele tinha dois times, mas ele fazia o quê? Ele tirava 3, 4 jogadores e botava no banco de reserva. Esse treinador atual, ele fez isso com o Flamengo em alguns jogos. Né, poupou ali alguns jogadores, deixava ali no banco, inclusive o pessoal ficava ali vibrando, né, torcendo na beira do gramado, mas estavam todos ali. Só que nesse último jogo ele fez o contrário, não botou ninguém, deixou só o segundo time, né, que é um time bom, diga-se de passagem. É o time que jogou com o América Mineiro, qualquer torcedor queria no seu time aí para disputar o campeonato. Agora eu vejo, sabe quem eu acho ali, né, uma grande decepção, Barbosa, você me desculpa, é Cebolinha. Cebolinha não está rendendo no que esperava dele. E foi muito caro para o Flamengo. Mas você sabe o que é isso? É adaptação, Toné. É adaptação. Queira ou não queira, houve duas mudanças. A primeira, ele saindo do Brasil para ir para o exterior, né, rapidamente. Ele veio da onde? Do Grêmio? Foi? Ele era do Grêmio. Ele estreou, Toné, no jogo do Grêmio, e aí chamou logo a atenção do Tite. Tite levou ele para a seleção. Foram mudanças muito rápidas, né? Aí, depois da seleção, ele foi logo para o exterior, depois daquela Copa do Mundo, e aí estava se adaptando lá, trouxeram de volta. Então, ele é uma readaptação do Brasil. É tudo diferente, o clima, os gramados, né? Ele já tinha desacostumado disso e agora está... E ainda aquela história de turma, né? Ele chegou no Flamengo e encontrou uma nova turma, aí até fazer amizade, se adaptar com os parceiros ali, demora. Às vezes leva tempo. Mas profissional é profissional, viu, Mas você vê, ó, o Rony no Palmeiras. O Rony foi tirado do Atlético Paranaense e levaram para o Palmeiras. Ele levou um ano para se adaptar no Palmeiras. Depois de um ano, ele é o grande jogador que é hoje. Faz gol de bicicleta, né? É um maravilhoso jogador. Então, tudo é assim, Toné, né? Bom é Rodinei. Rodinei. Depois de muitas vaias, né? Acabou se consagrando. Agora, eu sinto falta no Flamengo é Bruno Henrique. Bruno Henrique é um atleta, é um jogador excepcional, faz falta ao Flamengo. Ele deixa o ataque do Flamengo daqueles leve. Mais antigos, eu digo antigo, quer dizer, daquele campeonato, daquele time, não, né? Do time de Jesus ainda, do time de Jorge Jesus, que vencia todas. Daquele time campeão, gente... Bruno Henrique faz falta. E você vê, Toné, que mesmo quando saiu o Jorge Jesus, que o time ficou ali oscilando, ruim, bom, baixo e alto, né? Toda vez que jogava Bruno Henrique e Gabigol, o time andava. O time fluía, porque o menino realmente joga muito e corre muito. Corre muito, e ele tem umas pernas longas, ele ganha corrida para qualquer zagueiro. Na área adversária, lá. Então a gente está quem torce pro Flamengo realmente está sentindo falta, e a gente que gosta de ver o bom futebol também sente falta, né? Bons jogadores no futebol brasileiro é sempre bom. Então, né, falar nisso, né? Então, voltando aqui ao futebol da Bahia, então sexta-feira o Bahia decide sua vida, não pode... sexta agora? Não pode perder e se empatar, tem que torcer por derrota do Sport e do Ituano. Principalmente do Ituano. Não, tem que depender dele. Tem que fazer o dever de casa, tem que fazer a parte dele. Ele tem que torcer pro Tombense perder, se ele perder. Se ele empatar ou perder, né? Porque ele está em quarto lugar Bahia. E pode ser ultrapassado. Se ganhar, ele só precisa de 2 pontos para chegar à Série A. Então tá mais fácil, né? Ele ganhar, torcer para ganhar, joga em casa. E merece, fez uma campanha boa, foi? Não foi excelente, mas foi boa. Não foi um futebol vistoso, técnico, não teve futebol, teve mais sorte, né? Mas enfim, ele ficou ali patinando sempre no segundo, terceiro lugar. Demissão de 2 técnicos, não adiantou nada. E agora já chega também a diretoria do City, que já assistiu o último jogo e já está em Salvador para tomar posse, né? E promete um investimento de
500 milhões de reais nos próximos 15 anos. É uma média aí de 40 milhões por mês. É muito dinheiro também. É muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, os times que investem 40 milhões hoje no futebol é o Atlético Mineiro, né? Times assim, o Atlético Paranaense, né? É o Corinthians. Então o Bahia vai estar nesse patamar. Isso é muito bom. Claro que a gente não vai cobrar no primeiro ano, mas segundo a diretoria é para disputar vaga, no mínimo vaga na Libertadores no primeiro ano. Acabou essa história de ficar brigando para não cair, né? Jogando só para isso, para não cair. Acabou isso. Nem então, pensa no título. Graças a Deus o Bahia pegou uma grande empresa que é o City. Esse Bahia vai ser o maior investimento do City fora da Europa. Vai ser o maior investimento, porque ele tem vários times, né? Mas fora da Europa o Bahia vai ser o maior investimento do City. Porque eles gostaram do Bahia, acreditaram na torcida do Bahia, no potencial do Bahia e vão investir pesado. Isso é muito bom para o futebol da Bahia, vai crescer muito e vai ser bom para o nosso Itabuna, né? Que volta ao Campeonato Baiano no ano que o Bahia vai estar administrado pelo City. Olha que coisa, né? Bacana isso, isso é muito bom. E aí, Carol, vamos encerrar o programa? Temos notícia aí? Vamos, temos uma notícia aqui sim, que foi encontrado o corpo da mulher que desapareceu com o filho, né? A vítima era de Piauí e foi achada morta na BA 650 no sudoeste da Bahia. A polícia localizou o corpo de Cibele Pinheiro de Souza, de 41 anos, amarrado com fios no entorno da cidade de Aiquara, na BA 650, no sudoeste da Bahia. O pai dela foi ao Departamento de Polícia Técnica, o DPT, e reconheceu a filha. Cibele e o filho, Cleuber Souza de Oliveira, de 18 anos, moravam na cidade de Piauí, sul do estado, e sumiram no último dia 10. Cleuber foi encontrado morto no dia 13, na zona rural de Piauí, por meio de pertences do jovem, como sandália e boné. A família reconheceu o corpo, um suspeito do crime foi preso no dia 14 e o mototaxista teria levado Cleuber para ser assassinado por traficantes. A gente tem uma outra notícia, Barbosa, daqui de Itabuna, que é uma passeata que aconteceu hoje mais cedo, de bois e vacas, lá próximo pra variar, né? Lá próximo ao Detran. A gente está com a imagem. Cássio, mostra a imagem aí, por gentileza, dessa Foram tirar passeata. a carta de habilitação, será? Exatamente, uma vergonha. Hoje de manhã cedo teve uma passeata de bois e vacas ali próximo ao Detran. E a gente sempre tem falo, né, Barbosa, disso aqui? A gente tem falado aqui direto disso. E, mas ali já é rotineiro ali naquela área. Jaçanã, já de Primavera, mas Sarinha. Aqui também, aqui Sarinha passa ali é rotina aqui, já. É o que eu chamo de currais urbanos. Isso tem que acabar. Não pode ter curral aqui em Itabuna ali, nessas áreas. Mas não é nem curral, isso aí o pessoal solta, Toné, pra exatamente. Mas tem currais ali, não pode mais, Barbosa, ter isso. Itabuna é uma cidade, é uma metrópole, não se permite mais isso. Agora, onde está a prefeitura? Onde está as zoonoses, Toné? Onde está a Secretaria de Trânsito aí que deveria aprender? Porque isso aí, gente, causa acidente, arranha carro, pode, né, causar uma tragédia. Quando não é vaquinhas, as vaquinhas são cavalos, que é problema ali. É muito problema, no São Caetano ali naquela avenida Manuel Chaves. A gente mostrou aqui, Toné, a gente mostrou aqui um cavalo que saiu na Cinquentenário, daqui da Baía de Fátima até o Jardim do Ó. De lá ele pegou a Princesa Isabel até o final de linha, passeando na contramão, e não apareceu ninguém para prender esse cavalo. Rapaz, é brincadeira isso. Será que tava com a carta de habilitação, tava com a carteira? Parece piada, né, gente? Eu chamo atenção aí, se tem alguém da prefeitura nos assistindo, gente, eu queria saber, existe zoonose ainda em Itabuna? O secretário de Trânsito está viajando? O que é que está acontecendo, né? Como é o nome da responsável? Ellen Gleice. Ellen, né? Gleice. Cadê a Ellen? A gente tem que chamar ela aqui para ela falar. Eu já chamei, ela não vem, parece que ela está com medo de dar entrevista. Mas ela tá tomando conta das vaquinhas, mas devia tomar melhor, né? Gente, a gente ri. Está solta em Itabuna. A gente ri para não chorar, viu? Porque é a cidade do Pó de Itabuna, que já foi proibida até gente trabalhar com carroça, para não ter animal na rua. Aí permite isso. Outra coisa que eu quero saber da prefeitura é liberado fim de semana o pessoal passear de cavalo no centro da cidade, sujando a cidade toda. E eles, geralmente, quem está nos cavalos, geralmente está tomando água, né? Bebendo. Rapaz, é terrível, né? Terrível. Fica aí a dica, eu acho que o Denilton vai falar disso daqui a pouquinho no Alerta Cidade, que está começando daqui a pouquinho. Estamos encerrando o programa, Luísa Rosa. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Barbosa. Boa tarde já, né? Boa tarde, né? Bom dia pra gente que a gente ainda não almoçou. O pessoal de casa certamente está nos assistindo e almoçando, né? Mas já a gente vai estar almoçando.
E aí a gente se vê novamente aqui amanhã, Se né? Deus quiser. Um abraço, Carol. Um abraço, a gente retorna amanhã com Política na Veia. Um abraço a Kleber do Salão, né? Fábio. A Kleber, Fábio, pessoal da Detalhes. A gente tá devendo a visita lá. Tá devendo a visita nisso. Fagundes, um abraço nisso. Se você ligou a televisão agora, tá passando a reprise desse programa, você não esqueça, a gente tá ao vivo todos os dias, das 10 ao meio-dia, viu? Até lá, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Rafael salvou a pátria, viu? Ai, ai.